Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DC Kryptoniano. Capítulo 301. O Universo. Hel cantou suavemente. A espada em sua mão começou a se tornar etérea até desaparecer completamente. Atrás dele, uma esfera caótica começou a surgir, desprovida de qualquer cor, que na percepção humana parecia preta. Inicialmente a esfera preta era pequena, apenas 3 centímetros, mas rapidamente se expandiu. 3 centímetros, 3 decímetros, 3 metros, 30 metros, 300 metros. Até que a esfera cósmica caótica atrás de Hel cresceu abruptamente para 3.333,333 metros, então parou suspensa atrás dele. A área escureceu enquanto a esfera intensamente preta bloqueava a luz do sol. A esfera de 3.000 metros pairou atrás de Hel, projetando uma sombra sobre a floresta e envolvendo Aizen. Que presença intimidadora! A figura de Aizen avançando não parou. Enquanto ele andava, ele olhou para a esfera de 3.333,33 metros atrás de Hel, seus olhos estreitando-se ligeiramente atrás de seus óculos de aro preto. Ele nunca tinha visto um Shikai tão colossal. Transformar um lançamento inicial em um universo. Quão imenso deve ser o espírito e a convicção de alguém para liberar algo que transcende a compreensão humana, as regras e a física, alcançando a criação de um universo. Aos olhos de Aizen, esse universo liberado inicialmente ainda parecia fraco. Embora parecesse massivo a 3.000 metros, ofuscando a floresta, a pressão espiritual que emitia não era muito diferente da de Hel. Mesmo que a pressão espiritual de Hel tenha aumentado 10 vezes devido ao lançamento inicial na visão de Aizen, ela ainda era muito mais fraca que a de Unahara Ichirou e Masaki Seino. Poderia ser considerado superficial. No entanto, o que Aizen viu não foi a fraqueza atual. Seus olhos quase perceberam o futuro do universo inicial liberado de Hel, uma forma de universo em desenvolvimento, contendo regras, expressões físicas, espírito e convicção. Se desenvolvesse completamente, Aizen tinha quase certeza de que Hel se tornaria o próximo rei das almas. Esse sempre foi o objetivo final de Aizen. Ninguém começa no topo, seja você, eu ou até mesmo os deuses. Aizen sempre acreditou que ascenderia aos céus. Mas Hel criou diretamente os céus. Um começo muito impressionante, um Shikai invejável. A voz normalmente calma de Aizen agora continha admiração e espanto genuínos. Ele se perguntou por quais experiências Hel passou para imbuir seu espírito e convicção na espada, liberando assim uma forma inicial tão extraordinária do universo. Foi de fato um lançamento inicial que ele invejou profundamente. Se pudesse ir ainda mais longe, seria ainda melhor. Aizen comentou, olhando para Hel sob a esfera escura, continuando a andar para frente. Antes que ele pudesse terminar de falar. Bum! De repente o céu acima da esfera escura trovejou, o céu azul tremeu com um som como vidro prestes a quebrar, espalhando ondas de choque até o chão. Aizen sentia o chão sob seus pés tremendo continuamente. Era como se toda a Soul Society estivesse prestes a ser derrubada por esse tremor. Parecia que a Soul Society era uma tampa, cobrindo uma fera furiosa que agora buscava se libertar. Os passos de Aizen pararam involuntariamente, sua expressão mudando ligeiramente. O céu azul acima da esfera escura de repente se abriu com uma enorme fissura, revelando uma porta no céu. O enorme portal se erguia no céu, com esqueletos colossais presos por correntes em suas laterais, abraçando cenas do inferno, mares de sangue, abismos, males distorcidos e todas as imagens infernais que seres inteligentes poderiam imaginar estavam retratadas na porta. Portão do inferno. O rosto de Aizen mudou um pouco. O sorriso habitual no canto da boca desapareceu enquanto ele olhava para o portão do inferno com espanto. Por que o portão do inferno apareceria? Normalmente, Hell's Gate não aparece na Soul Society. A arma de um Shinigami, a Zanpakuti, pode limpar os pecados dos humanos após a morte, e os que cometeram pecados graves em vida abrirão o portão do inferno, que então os receberá, enviando-os para o inferno para suportar tormentos sem fim. O inferno julga os atos das almas em suas vidas passadas. O inferno lida principalmente com humanos, ou melhor, almas e Olos. Sua principal função, estabelecida pelo Soul King e as 5 grandes famílias nobres há muito tempo, é julgar os pecados das almas de suas vidas passadas para manter o equilíbrio dos 3 reinos. As almas que são guiadas para a sociedade das almas pela purificação das Zanpakuti são consideradas como não tendo cometido pecados graves em suas vidas passadas. E as almas nativas da sociedade das almas que não viveram no mundo humano, não podem ser interferidas pelo inferno. Basicamente, aqueles que vivem na Soul Society não podem ser interferidos pelo inferno. O portão do inferno não será aberto na Soul Society sem que alguém o ative. Você é uma pessoa extremamente má. As pupilas de Aizen sob seus óculos de armação preta mostraram surpresa e dúvida. Mesmo que alguém fosse extremamente maligno, ao chegar à Soul Society, o Hell's Gate não tinha motivo para aparecer. Caso contrário, aqueles que fizeram experiências e prejudicaram muitas pessoas na Soul Society seriam levados para o portão do inferno, em vez de serem aprisionados pelo Gotei 13. Não, você é alguém que perturba o equilíbrio. Você não pertence a este lugar. Você é alguém de fora dos 3 reinos. Os olhos de Aizen se estreitaram de repente quando ele percebeu a verdade. Não importa o quão malignos eles sejam, a Soul Society naturalmente tem Shinigami para lidar com eles. A única razão pela qual o portão do inferno aparece é para manter o equilíbrio quando alguém ameaça a estabilidade dos 3 reinos, forçando o portão do inferno a intervir. Hel Shikai. Um universo recém-nascido inevitavelmente precisa absorver a energia espiritual da sociedade das almas para crescer e no futuro, ele poderá consumir a sociedade das almas, os 3 reinos, para cumprir sua própria existência. Isso é algo que o inferno não pode permitir. Nem os 3 reinos. Para o inferno, o Shikai de Hel é mais grave do que qualquer outro mal.
Hel levantou levemente as sobrancelhas, olhando para o portão do inferno no céu. Hell's Gate emanava uma aura vasta e malévola, o suficiente para fazer alguém cair em desespero sem fim. As portas esqueléticas estavam se abrindo lentamente. Hel sentiu uma pressão extremamente estranha e um bloqueio sobre ele. Assim que o portão do inferno se abrisse completamente, ele seria arrastado para o inferno, sujeito a um tormento eterno e sem fim. Parece que meu Shikai não pode existir por muito tempo. Hel se inclinou para trás, e a esfera escura atrás dele se dividiu em uma esfera escura menor, de 2 metros. Ela flutuou atrás dele e automaticamente se transformou em uma estrutura parecida com uma cadeira, parecendo metal escuro com bordas afiadas, apoiando-o. Vamos terminar essa batalha antes que o portão do inferno se abra completamente. Hel sentou-se confortavelmente no assento de metal escuro, encostado no encosto, e olhou ligeiramente para Aizen sorrindo. Sua expressão parecia dizer, divirta-me. Aizen sorriu, sua expressão habitual retornando, e disse, para evitar chamar a atenção do Gotei 13, preciso terminar essa luta antes que o portão do inferno se abra completamente. A do 31, Shaka. Capítulo 302. A do 31, Shaka, L. Aizen começou a avançar em direção a Hel novamente, estendendo a ponta do dedo enquanto o canhão de chama vermelha irrompia dele. O mundo parado e equilibrado foi repentinamente destruído quando uma torrente de energia vermelha escaldante de 5 metros de diâmetro avançou, seu calor intenso e brilho ardente destacando sua natureza letal. A grama baixa estava virada, queimando e chamuscando, a terra se transformando em magma, e a areia se cristalizando. O canhão de chamas vermelhas disparado por Aizen era como um canhão de energia de um navio de guerra, rompendo a tranquilidade do mundo, e em um instante, ele disparou em direção a Hel. Da esfera escura de 3 quilômetros atrás de Hel, um fragmento de espaço escuro se separou, formando uma barreira em camadas à sua frente. O canhão de chama vermelha disparado por Aizen entrou diretamente no espaço escuro diante de Hel. A imensa pressão espiritual e energia distorceram a borda do espaço escuro pela primeira vez, fazendo-o dobrar e tremer como se fosse uma porcelana rachada. No momento seguinte, Hel manipulou o espaço escuro para restaurá-lo, reorganizando sua estrutura para ser mais robusta e resiliente contra o canhão de chama vermelha. De repente, outra fenda espacial escura apareceu ao lado de Hel, de onde a torrente de energia do canhão de chama vermelha disparou como um canhão gigante. Este era precisamente o mesmo canhão de chama vermelha disparado por Aizen, mas ele havia dado uma guinada dentro do espaço escuro e agora estava voando de volta em direção a Aizen. Uma técnica tão delicada. Aizen sorriu levemente enquanto observava o canhão de chamas vermelhas inalterado que ele havia disparado retornar a ele. Ele então desapareceu com um passo rápido e reapareceu ao lado de Hel. Estrondo. O canhão de chamas vermelhas atingiu o chão, causando uma explosão massiva que criou uma cratera com mais de 50 metros de diâmetro. Calor escaldante e chamas subiam continuamente, com as bordas da cratera emitindo chamas ferozes que começaram a se espalhar pelo chão da floresta. Enquanto o canhão de chamas vermelhas explodia, Aizen apareceu ao lado de Hel. A luz da explosão iluminou os contornos de seu rosto, e o brilho vermelho da explosão refletiu em seus óculos de armação preta. Sem hesitar, ele balançou sua espada em Hel. A Zanpakuto cortou a figura de Hel cortando sua ilusão. A expressão de Aizen permaneceu calma, seu sorriso inabalável. Se Hel tivesse sido morto no primeiro ataque, Aizen teria ficado decepcionado. Agora, cortando a ilusão de Hel, isso parecia certo. Meu verdadeiro corpo não está aqui desde que me sentei no assento de metal escuro, disse Hel calmamente, observando a proximidade de Aizen e sua Zanpakuto. Eu sei, Aizen respondeu com um sorriso. Você está no espaço multicamadas construído dentro de sua Zanpakuto, mas eu quero te dizer. As batalhas de um Shinigami sempre foram batalhas de pressão espiritual. Aizen riu baixinho enquanto seu corpo de repente liberava uma quantidade enorme de pressão espiritual. O ar explodiu com um som ensurdecedor, e sua pressão espiritual se transformou em uma força tangível que abalou os arredores. A enorme esfera escura de 3 quilômetros foi quebrada em pó, desaparecendo da área. Até mesmo os portões do inferno no céu pareciam tremer sob o impacto da imensa pressão espiritual de Aizen. A brecha que se abria lentamente na porta parou momentaneamente antes de continuar sua abertura pesada e gradual. A ilusão de Hel sentado no assento de metal escuro não conseguiu suportar tamanha pressão espiritual e se estilhaçou como vidro. Camada após camada de espaço, sobrepondo-se infinitamente, brilhou e fragmentou-se. Com sua pressão espiritual avassaladora, Aizen destruiu todas as camadas espaciais que Hel havia construído nas proximidades. A figura de Hel, sentado no assento de metal escuro, apareceu a 20 metros de distância. Aizen usou um passo rápido para reaparecer instantaneamente ao lado de Hel, sorrindo enquanto balançava sua Zanpakuto para baixo novamente. O resultado foi o mesmo. O Zanpakuto de Aizen atingiu a ilusão de Hel. A destruição é mais fácil do que a criação para você? Hel disse calmamente, seu corpo se movendo levemente, inclinando seu pescoço enquanto seu cotovelo direito descansava no braço da cadeira, seus dedos apoiando sua bochecha, olhando para Aizen com uma expressão entediada. As sobrancelhas de Aizen se ergueram levemente. Ele não esperava que mesmo com pura pressão espiritual, não conseguiria quebrar as camadas espaciais construídas pela pressão espiritual relativamente fraca de Hel. De fato, ele havia destruído muitas camadas espaciais próximas. As inúmeras camadas espaciais que Hel construiu, com base em sua própria pressão espiritual, foram de fato fáceis para Aizen quebrar. Entretanto, a velocidade de destruição dos espaços com sua pressão espiritual de Aizen não conseguia acompanhar a velocidade de recuperação e as modificações espaciais adaptativas de Hel para conter a pressão de Aizen. Em essência, a velocidade de Aizen de quebrar os espaços era mais lenta do que a velocidade de Hel de se recuperar e criar novos. Se isso continuasse, Aizen nunca encontraria o verdadeiro corpo de Hel.
Parece que suas técnicas para manipular Reishi são similarmente aprimoradas após a liberação, e sua compreensão e construção do espaço se aprofundam com cada um dos meus ataques, Aizen comentou despreocupadamente, acrescentando uma pitada de aviso. Agora, você vai fugir? Fuja deste domínio que eu controlo, ou então eu vou te encontrar e te cortar com um único golpe. A morte não significa nada para mim. Eu já obtive o que quero. Vamos, Aizen. Use sua sabedoria e poder para me matar, disse Hel, sentando-se no assento de aço escuro com um leve sorriso. Lembre-se, com cada um dos seus ataques ou sondagens, eu pensarei, melhorarei e construirei técnicas especificamente contra você, até que você não tenha mais nenhuma habilidade nova para exibir. Essa será sua derrota total. Verdadeiramente assustador. Aizen suspirou, balançando sua Zanpakuto. Nunca uma pressão espiritual tão fraca, incapaz de prejudicá-lo, lhe causou tantos problemas e inconveniências. No entanto, o sorriso de Aizen se alargou, como se estivesse saboreando uma tarefa desafiadora. Ele levantou um dedo para o céu, e o olhar por trás de seus óculos de armação preta continha uma alegria selvagem e desenfreada. Não fugir? De fato, pessoas como nós nunca fugiriam em desgraça. Seus olhos brilhavam com um brilho maníaco e com uma voz profunda e magnética, cheia de um ritmo estranho, ele começou a cantar. Vós que estáis mascarados pela noite, mostrai vossas garras para o céu. O talento insolente dos arrogantes surge, nega, paralisa em um instante, impede o longo sono. A princesa de ferro rastejante, a boneca de barro automutilante, amarre, reflita, estenda-se até o chão, conheça sua própria impotência. Ado 90, Kuroitsuji, capítulo 303. Com um canto pesado e magnético que nem os óculos de Aizen conseguiram mascarar, seus olhos brilharam com arrogância selvagem. Uma pressão densa, quase esmagadora, encheu o ambiente, fazendo com que o ar engrossasse e solidificasse. Hel, sentado no assento de aço escuro, não pôde deixar de mostrar um leve sorriso, seus olhos calmos demonstrando uma sensação de compreensão apreciativa. Camadas de espaço, como quadros em um filme, foram pressionadas para fora, parecendo finas paredes de cristal sobrepostas. A visão apareceu como inúmeros cristais transparentes empilhados uns sobre os outros, distorcendo a visão. No meio desses espaços sobrepostos, a verdadeira forma de Hel se tornou visível, sentado calmamente em seu trono de aço escuro, olhando para Aizen. Embora parecesse estar ao alcance, o espaço em camadas impedia que alguém o tocasse. Sob a imensa pressão do Ado 90, Kuroitsuji de Aizen, as camadas tremeram e racharam, como se o próprio ar tivesse fissuras. No entanto, Hel reparou e reestruturou esses espaços sem esforço para resistir à pressão espiritual de Aizen e ao impacto do Kuroitsuji. Não é o suficiente. Sua pressão espiritual e a pressão do seu Kuroitsuji sozinhas não podem distorcer completamente o espaço para me fazer aparecer completamente. Hel disse calmamente do outro lado das camadas espaciais. Se isso é tudo que você tem, então você só pode olhar para mim. Ele estava sentado no assento de aço escuro, com espaços densamente dispostos em camadas que o faziam parecer uma imagem distorcida vista através de inúmeras superfícies de água. Ouvindo isso, Aizen riu com vontade. Não é o suficiente? Pena que meu Ojoku ainda não está completo. Caso contrário, apenas minha pressão espiritual combinada com o Kuroitsuji completamente encantado geraria distorções gravitacionais que tornariam seu Shikai inútil. Mas mesmo agora você não pode escapar de mim. A lacuna entre nós, mesmo com uma Shikai tão única, não pode ser transposta. Aizen continuou a sorrir. Ao redor deles, membranas negras começaram a subir, intensificando a gravidade e solidificando os espaços sobrepostos. As membranas negras agiram como adesivos escuros, prendendo completamente Hel e Aizen dentro. De repente a área ficou em silêncio. Apenas o imponente Kuroitsuji, parecido com um arranha-céu, permanecia de pé, junto com o portão do inferno se abrindo no céu acima. Dentro do Kuroitsuji, em meio aos espaços sobrepostos, a testa de Hel se contraiu quando ele sentiu seus sentidos começarem a mudar, enviando sinais confusos do que ele percebia. Kyoka Suigetsu foi ativado, não foi? Hel disse suavemente, percebendo que sua visão, audição, olfato, paladar e tato estavam sendo manipulados, transmitindo informações anormais. Ele não conseguiu dissipar essas anormalidades. Sua percepção de aparência, forma, massa, textura e cheiro estava agora sob o controle de Aizen. Nada era definitivamente real ou falso. Que habilidade de Zanpakuto aterrorizante, Hel murmurou suavemente com admiração. Tal habilidade de Zanpakuto, mesmo afetando um controle tão preciso da energia espiritual, é realmente aterrorizante. Mas para Hel isso não importava. Embora todos os seus sentidos fossem manipulados, sua Zanpakuto, Sekai, permaneceu sob seu controle. Até agora a situação não mudou. A palavra aterrorizante deveria ser usada para descrever você Aizen riu, rejeitando o termo depreciativo que Hel havia aplicado a ele. Em termos de terror, nada poderia ser mais assustador do que alguém que quisesse criar o céu. Aizen apenas pensou que o trono vazio do céu seria preenchido por ele, para ficar no auge e se tornar o céu. Mas Hel estava criando o próprio céu. Na verdade, ambos estavam entre as principais figuras da Soul Society, e seu respeito e desdém mútuos eram justificados e inatingíveis por outros. Controlar seus 5 sentidos é apenas um meio de localizá-lo. Aizen admitiu para Hel. Não havia mais necessidade de esconder isso. Agora que Hel sabia que estava sob a influência de Kyoka Suigetsu, ele questionava constantemente a realidade das palavras e ações de Aizen, não precisando de mais nenhuma mentira de Aizen. Ele se autodestruiria em suas dúvidas sem fim. Rede preta e branca. 22 pontes, 66 coroas, pegadas, trovões distantes, picos, retorno à terra, anoitecer, mar de nuvens, sequência azul, preencha o grande círculo. Vá direto para o céu.
Bakudo 77. Tentei cura. Dentro dos limites do Kuroitsuji, Aizen sorria enquanto cantava, observando a silhueta tênue de Hell através das densas camadas do espaço. Bakudo 77. Tentei cura não é normalmente usado em combate, pois serve mais para comunicação, tratando o Shinigami como uma estação de retransmissão para enviar mensagens rapidamente através de distâncias. Seu objetivo é buscar e transmitir informações sobre a localização de múltiplos alvos usando pressão espiritual. Nessa situação, Aizen não estava tentando localizar a pressão espiritual de Hell, mas sim identificar a posição física de Hell, agora sob o controle de Kyoka Suigetsu. Tenteikura se espalhou como uma brisa, serpenteando pelas camadas do espaço, ondulando como uma cobra espiritual para encontrar a localização de Hell. Neste momento, Hell, com seu sentido sob o controle de Kyoka Suigetsu, não percebeu as ondas de Tenteikura. No entanto, ele ainda controlava o Sekai, recebendo feedback do espaço e detectando ondas sutis de energia espiritual. Como Hell nunca havia encontrado Tenteikura antes, ele não entendeu sua função. Apenas a reconheceu como uma onda de busca e bloqueio que estava se aproximando de sua camada espacial. Sem hesitar, Hell tentou isolar a onda usando suas camadas espaciais. Mas já era tarde demais. Eu encontrei você, Hell. Aizen rapidamente usou Shunpo, movendo-se dentro de um alcance de 30 metros. Seus olhos, brilhando por trás dos óculos, olhavam para baixo com um sorriso para o ar aparentemente vazio à sua frente. Ele levantou seu zanpakuto e cortou para baixo com força. Camadas de espaço se despedaçaram sob a enorme pressão espiritual carregada pela espada de Aizen. Um raio de luz se movia através das camadas espaciais como um peixe em um riacho, deslizando como a luz. É inútil. Eu já te localizei. O raio de luz continuou se movendo através das camadas do espaço, piscando dentro do ambiente escuro de Kuroitsuji. Cada vez que piscava para uma nova posição, Aizen, sorrindo, olhava para baixo e cortava com sua zanpakuto. A área parecia repleta de inúmeras imagens cintilantes de Aizen e do raio de luz. É por isso que usei Kuroitsuji. Aizen parou, um sorriso se curvando no canto da boca. Ele levantou sua zanpakuto alto e cortou o vazio. De repente, das paredes do caixão escuro, inúmeras lâminas negras emergiram, apunhalando em todas as direções, perfurando cada parte do Kuroitsuji. Bate, bate, bate. Várias camadas espaciais se quebraram de forma audível. Hell foi forçado a sair, sua visão de repente preenchida com a forma de Aizen. Aizen cortou diagonalmente, cortando o Hell em 2 pedaços, sangue jorrando enquanto o Hell caía para baixo. Capítulo 304. O Kuroitsuji começou a se dispersar como papel picado do topo, revelando Aizen de pé no céu. Os lábios de Aizen se curvaram em um leve sorriso, a última gota de sangue pingando da zanpakuto em sua mão direita. Que pena. Seu talento merecia um fim diferente. Ele estava em pé no meio do Kuroitsuji em desintegração, a brisa agitando seu cabelo castanho, seu shirakusho esvoaçando. Seu rosto, embora sorrindo levemente, tinha um tom de arrependimento. Aizen sentiu arrependimento. Testemunhar o surgimento do Shikai de Hell o deixou surpreso. Ninguém era mais arrogante e orgulhoso que Aizen. Se Hell tivesse sido autorizado a crescer, isso teria sido um desastre apocalíptico para Soul Society. Aizen não tinha nem certeza se conseguiria lidar com Hell no futuro. Mas Hell era muito arrogante, muito orgulhoso. Ele encontrou Aizen, que havia atingido os limites de um Shinigami, em seu estágio mais fraco. Que pena. Foi realmente uma pena. Uma pena. Aizen genuinamente sentiu arrependimento e pena. Mesmo que houvesse a menor chance de que Hell pudesse se tornar seu subordinado, Aizen não o teria matado. Mas não havia chance. Hell nem se importava com a vida e a morte. Aizen estava no céu, os fragmentos do Kuroitsuji se espalhando, o vento despenteando seu cabelo castanho. Sua figura arrependida parecia solitária, como uma pessoa solitária em uma vasta extensão. Ele não sentiu alegria em matar seu inimigo, apenas um sentimento de arrependimento e pena por ter que acabar com Hell. No mínimo, com tanto talento, Hell e Aizen poderiam ter sido amigos, companheiros, rivais, trazendo mais emoção e alegria ao mundo de Aizen. Agora, só restava arrependimento. Aizen já sentia que no futuro se arrependeria de ter matado Hell naquele momento, se arrependeria de não ter guardado uma iguaria tão rara para o futuro. Talvez só houvesse um como Hell. Aizen sentiu uma leve pontada de tristeza em sua respiração, olhando para cima para ver os portões do inferno se abrindo lentamente. Os Kuroitsuji se dispersaram como papel picado. O corpo infantil de Hell, jorrando sangue, caiu no chão junto com o desaparecimento do Kuroitsuji, aterrissando com um baque suave. O vento soprava com um som farfalhante. Os portões do inferno estavam se abrindo lentamente. Aizen estava parado no céu, seus olhos escondidos atrás dos óculos mergulhando em pensamentos profundos. Ele começou a murmurar para si mesmo. Acima e abaixo, todas as direções são o universo, desde os tempos antigos até o presente. Os olhos de Aizen brilharam, refletindo uma alegria recém-descoberta, uma recuperação do que ele havia acabado de lamentar ter perdido. Seus olhos por trás dos óculos de aro preto brilhavam intensamente, e o sorriso em seus lábios ficou ainda mais exuberante. Virando-se, ele olhou para o cadáver dividido de Hell, estendendo o dedo, apontando para as 2 metades do corpo de Hell, e rapidamente recitou. A do 12, Fushibi. Fushibi se transformou em uma linha de pressão espiritual, capturando e prendendo as 2 metades do corpo de Hell. A do 11, Suzuri Raiden. Suzuri Raiden paralisou os nervos das 2 metades do corpo de Hell. A do 31, Shaka. Shaka explodiu com uma temperatura alta e derretida, aparentemente destruindo o corpo de Hell até o nada. O fim de 1000 mãos, incapaz de tocar a escuridão, a rede onisciente e onipotente, agarre-a e torne-se um escudo de força.
balas de luz, 8 corpos, 9 tesouros, o livro do céu, tesouro da doença, grande roda, torre de canhão cinza, mire longe, expulse para longe, Ado 91, sem tentai. Inúmeros cones de luz surgiram, controlados por Aizen, distribuídos uniformemente e disparados em direção ao chão em todas as direções, liberando uma enorme força explosiva que cobriu a floresta ao redor. A floresta instantaneamente se transformou em um mar de fogo, todas as árvores foram despedaçadas e consumidas pelas chamas espirituais. Depois de terminar tudo isso, Aizen, com seus óculos refletindo fogo florestal abaixo, balançou a cabeça e disse: que pena. Desta vez, sua pena não foi por ter matado o réu antes. Desta vez foi uma pena que ele não tivesse matado o réu. Desde os tempos antigos até o presente, eles dizem que é espaço-tempo. É tempo? Aizen disse com uma risada leve, aparentemente falando consigo mesmo. Você pode voltar ao momento antes de eu te cortar? Combiná-lo com seu Shikai para conseguir tal feito é realmente assustador, comentou Aizen. Não é. A voz de réu veio de dentro do mar de fogo no chão. Seu corpo cortado em 2 por Aizen, amarrado por Fushigi, paralisado por Tsuzuri Raiden, queimado por Shaka e despedaçado por Sententai, começou a se recompor do mar de fogo no chão. As partículas espirituais reorganizaram e reconstruíram seu corpo exatamente como era antes. O tempo é meramente um movimento de partículas espirituais. Meu Sekai registra a estrutura dessas partículas espirituais formando este corpo. Réu, restaurado ao seu estado original, recostou-se quando um assento de aço preto apareceu abaixo dele, levantando-o para encarar Aizen. Ele se maravilhou, sua Kyoka Suigetsu é o que me espanta. Mesmo depois que este corpo foi destruído em meras partículas espirituais, ele permaneceu sob o controle de sua Kyoka Suigetsu. Aizen balançou a cabeça, rindo levemente. Ele ainda não conseguiu te matar, conseguiu? Quer me matar? Quer saber como me matar? Pode me perguntar. Réu descansou a bochecha nos dedos, sorrindo preguiçosamente enquanto olhava para Aizen. Aizen sorriu levemente, esfregando gentilmente sua Zanpakuto com os dedos. Seus olhos, por trás dos óculos de armação preta, continham uma pitada de interesse e curiosidade enquanto olhava para Réu, perguntando com um sorriso genuíno. Então, qual é o método para matá-lo? Por favor, me diga, Réu. Embora saber a resposta diretamente possa parecer um pouco tedioso, a urgência da situação não me deixa escolha. Nosso tempo está se esgotando. Os capitães da Seireitei logo investigarão o motivo da abertura do portão do inferno. Não quero que eles saibam sobre minha força e informação. E o portão do inferno está prestes a se abrir completamente. Réu, você também enfrentará grandes problemas. Deixe-me resolver tudo isso. Então, por favor, Réu, diga-me como matá-lo. O sorriso sincero de Aizen comoveu Réu. Réu sorriu de volta e disse: você só precisa esmagar cada fragmento de espaço e partícula espiritual que me pertence. Para alguém com uma pressão espiritual muito mais forte que a minha, isso não deve ser difícil. De fato, muito obrigado, Réu. Aizen disse agradecido. Mas a partir do momento em que você aprendeu, você não teve mais chance. É mesmo? Réu, você não deveria nem conseguir romper a superfície da minha pressão espiritual. Eu me pergunto qual método você tem para lidar com alguém cuja pressão espiritual é mundos distantes da sua? Capítulo 305. Os olhos de Aizen por trás dos óculos de armação preta estavam cheios de expectativa. A diferença na pressão espiritual entre Réu e Aizen era imensa. Mesmo com seu Shikai, Réu parecia insignificante, como um pequeno barco no vasto oceano da pressão espiritual de Aizen. No entanto, este pequeno barco, apesar de tudo, permaneceu firme no mar revolto da pressão espiritual de Aizen, impassível diante das ondas violentas e da pressão. Isso por si só fez Aizen se maravilhar com o controle de Réu sobre suas próprias partículas espirituais. Não é de se admirar que ele tenha criado o céu apenas com seu Shikai. Você me decepcionou, Aizen. Parece que você está muito confiante em si mesmo e esqueceu porque meu Shikai levou a abertura do portão do inferno, disse Réu, balançando a cabeça, sentando-se em seu assento de aço escuro, mostrando uma pitada de decepção em relação a Aizen. Comparado ao controle fino de Réu sobre partículas espirituais no nível microscópico, a comparação do poder de combate baseado na pressão espiritual era muito simplista. É como uma luta entre um homem alto e corpulento de 1,80 metros e uma criança de 1,20 metros. Ninguém pensaria que uma criança de 1,2 metros poderia vencer, a menos que ela tivesse uma faca ou uma arma. Mas Réu poderia criar uma bomba nuclear. Esse pensamento arraigado também se aplicava à pressão espiritual do Soul Reapers. Pressão espiritual mais forte significava poder mais forte, controle mais forte e superioridade esmagadora. Os mais fracos não conseguiam nem mesmo romper a superfície da pressão espiritual. Aizen, em particular, tinha essa crença arraigada. Usar pressão espiritual para se comparar com Réu era subestimá-lo muito. Aizen ergueu as sobrancelhas levemente, seu olhar calmo se voltou para o portão do inferno entreaberto. As palavras de Réu, combinadas com o fato de que nem mesmo a pressão espiritual avassaladora de Aizen conseguiu derrotá-lo, desafiaram as crenças antigas de Aizen. A habilidade e o controle de Réu sobre as partículas espirituais eram tão fortes que desafiavam a compreensão convencional de pressão espiritual. E Réu já havia começado suas ações antes mesmo da conversa começar. As chamas de partículas espirituais da floresta destruída, causadas pelo Ado 91 de Aizen, Sententai, começaram a se transformar em partículas espirituais básicas, absorvidas por camadas de espaço transparente. As chamas persistentes das partículas espirituais na floresta em chamas se transformaram em lampejos de luz, como o fogo do inferno se transformando em um brilho celestial.
Ao absorver essas partículas espirituais no cosmos do seu Shikai, você pode usar a estrutura do movimento delas para criar um ataque forte o suficiente para romper a superfície da minha pressão espiritual? Aizen entendeu imediatamente o que Hel pretendia fazer. Absorver as partículas espirituais em seu universo Shikai permitiu que Hel as manipulasse ainda mais, organizando Aizen um ataque capaz de penetrar a pressão espiritual de Aizen. Embora a pressão espiritual de Hel fosse fraca, seu controle era extremamente forte, o suficiente para organizar partículas espirituais em uma camada que poderia neutralizar a pressão. Infelizmente não posso permitir que você proceda como deseja. Aizen disse, seu corpo tremendo enquanto uma enorme pressão espiritual emanava dele, extinguindo as partículas espirituais em chamas no chão e destruindo o espaço que absorvia a energia espiritual. Camadas de espaço como vidro transparente se estilhaçaram na terra queimada. Sua imensa pressão espiritual pesava no ar, impedindo que o universo Shikai de Hel absorvesse as partículas espirituais. A antecipação e admiração de Aizen não o impediram de agir. Ele não seria tolo o suficiente para ficar parado, esperando o ataque de Hel. Ele já considerava Hel alguém em pé de igualdade com ele. Em uma batalha contra tal oponente, um duelo de iguais, ele não podia se dar ao luxo de relaxar. Mesmo sob seu olhar, você não pode impedir minhas ações, declarou Hel, sentando-se em sua cadeira de aço enquanto uma esfera escura de 3.000 metros começou a subir atrás dele. 3.000 mundos. Ele entoou suavemente. A esfera escura atrás dele vibrou e se dividiu em 3.000 esferas escuras menores, de 3 metros, pairando atrás de Hel. As esferas se dispersaram, algumas indo em direção ao chão, outras flutuando no ar, absorvendo partículas espirituais da atmosfera. Alguns passaram por Aizen, que os cortou ao meio com sua espada, como se cortasse uma substância viscosa e escura. A Zanpakuti de Aizen brilhava enquanto ele a balançava, combinada com sua imensa pressão espiritual, destruindo as esferas escuras no nada. A do 4, Byakurai. Hel, não mais relaxado, sentou-se ereto, suas costas contra a cadeira focando em Aizen. Uma microesfera escura apareceu na ponta de seus dedos esquerdos, contendo um Ado 4, Byakurai altamente concentrado. O relâmpago condensado, agora um laser mortal, disparou em direção a Aizen com velocidade e poder incríveis. O laser relâmpago rasgou o ar, atingindo Aizen em um instante. Sentindo isso, Aizen virou a cabeça levemente, permitindo que o laser roçasse sua bochecha, cortando a camada externa de sua pressão espiritual. O relâmpago afiado deixou um risco preto que continuou no céu, desaparecendo na distância. Pequenas gotas de sangue apareceram na faixa preta na bochecha de Aizen, formando uma linha fina que escorria. Aizen sentiu uma leve dor na bochecha, a umidade fria do seu próprio sangue escorrendo. Só por absorver essas partículas espirituais, você já conseguiu construir um Ado 4, Byakurai aprimorado e de alta densidade dentro do seu universo Shikai, penetrando minha pressão espiritual e me ferindo. Aizen ficou chocado. Em tão pouco tempo, após apenas algumas palavras, Hel criou um Ado 4, Byakurai poderoso o suficiente para romper a defesa de pressão espiritual de Aizen, algo que nem mesmo os vice-capitães do Gotei 13 conseguiram. A crença de Aizen de que a baixa pressão espiritual de Hel não poderia prejudicá-lo foi destruída. A manipulação criativa de partículas espirituais de Hel permitiu que ele alcançasse o que outros não conseguiam. Aizen rapidamente percebeu que enquanto a pressão espiritual era tudo para ele, as partículas espirituais eram tudo para Hel. A habilidade de Hel de manipular partículas espirituais em um nível microscópico o tornava incrivelmente perigoso. Se Hel continuar absorvendo partículas espirituais, ele poderá construir um ataque capaz de me destruir completamente. Aizen reconheceu. Impressionante, mas absorver freneticamente partículas espirituais através das 3.000 esferas escuras expõe sua fraqueza, observou Aizen. Para destruir o Shikai de Hel, Aizen só precisava eliminar as 3.000 esferas negras. O corpo de Aizen brilhou com chumbo, aparecendo ao lado de cada esfera escura absorvendo partículas espirituais, cortando-as com seu Zanpakuti, destruindo-as. É por isso que eu disse, mesmo que você saiba da minha fraqueza, você não terá chance. Hel comentou. Capítulo 306. Então eu disse, mesmo que você saiba da minha fraqueza, você não terá chance. Hel estava sentado em seu trono de aço escuro, seus olhos mostravam um toque de indiferença, sua voz quase mecânica em seu tom sem emoção. Ele parecia estar em um estado semelhante ao desapego divino, totalmente focado em construir um ataque que pudesse penetrar a pressão espiritual de Aizen. Depois de ver que Ado 4, Byakurai poderia romper a pressão espiritual de Aizen, os pensamentos de Hel dentro de seu universo Shikai se tornaram mais ativos e complexos, calculando meticulosamente uma maneira de criar um ataque letal para matar Aizen. Ah? É mesmo? Aizen respondeu, aparentemente despreocupado. Sua figura apareceu continuamente ao lado de cada esfera escura, cortando-as com sua Zanpakuti, entoando vários feitiços de Kido. Em um piscar de olhos, ele havia destruído mais de 100 esferas escuras. Com um leve sorriso, perguntou, Hel, você tem algum outro truque? Se não, eu acabarei com seus 3.000 mundos, e esta batalha terminará mais cedo do que você esperava. De repente, você está solitário, Aizen? Hel fez uma pergunta sem relação. Sentado em seu trono de aço escuro, ele olhou para o mundo com uma sensação de distanciamento, como um ser que existiu desde o início do universo para sempre isolado. Ao perguntar sobre solidão, Hel parecia ainda mais solitário. Aizen ficou momentaneamente surpreso com a pergunta. Seus olhos, por trás dos óculos de aro preto, mostravam uma pitada de reflexão nostálgica. No entanto, seu Zanpakuti não parou. Sua figura tremeluziu continuamente, usando chumbo em conjunto com Kido, destruindo outros 200 dos 3.000 mundos de Hel. Estou solitário? Aizen realmente sentia uma profunda solidão. O talento dele era simplesmente grande demais.
Quando seus colegas ainda estavam encantados por dominar o Ado 31, Shaka, ele já havia dominado todas as formas de Kido. Isso incluía Ado, Bakudo e Kaido. Então o que era tão gratificante em aprender um único Shaka? Eles não deveriam ter vergonha de aprender tão lentamente? Quando seus colegas estavam escrevendo seu espírito e vontade em seus Azaushi, com o objetivo de despertar seu Shikai, ele já havia se tornado um capitão. Se você não consegue nem entender a si mesmo, como pode empunhar seu Azaushi? Viver em tal confusão, como besta sem sabedoria, que pena. Quando outros capitães ainda estavam estudando seu Bankai, Aizen já havia superado a necessidade de seu próprio Bankai, tendo alcançado o auge de um Shinigami, sem nenhum progresso posterior possível. Com um caminho de invencibilidade tão claro e sem obstáculos, você não diria que ele estava solitário? Antes que Aizen pudesse responder, Hell já havia descartado a necessidade de uma resposta. Não se preocupe, é só a solidão presunçosa. Hell, sentado em seu trono de aço escuro, não se importou mais com a resposta de Aizen. No fim das contas, foi porque ele nunca experimentou a mentalidade e a inteligência das pessoas comuns, nem os aspectos mundanos da vida cotidiana, comida, roupas e abrigo, que ele pôde olhá-los de cima, sentindo que ninguém poderia se relacionar com ele, sentindo que estava em um nível diferente e, consequentemente, sentindo-se solitário. Hell nunca teve esse sentimento, porque ele tinha genuinamente experimentado a vida como uma pessoa comum, lutando por 3 refeições por dia, comprando uma casa, pagando um dote, discutindo sobre assuntos triviais, mas cruciais, da vida familiar. Essas coisas, agora irrelevantes para ele, estavam outrora profundamente gravadas em sua memória. Quando você está no fundo do poço, você está exausto demais para se sentir sozinho. Não há necessidade de se sentir solitário no caminho para se tornar poderoso porque há inúmeros seres poderosos. Agora mesmo, você ainda é uma pessoa comum, facilmente esmagada pelos outros. Na solidão, a pessoa enlouquece e luta, delira, torna-se hedionda, afunda até o silêncio, incapaz de recordar memórias passadas, eventualmente esquecendo tudo, até mesmo perdendo a si mesma, disse Hell friamente, sentado em seu trono de aço escuro. Ele abriu a mão esquerda, dedos abertos, e cantou indiferentemente. Pequenos mil mundos. As 2.132 esferas escuras restantes se conectaram rapidamente em uma enorme sequência de pérolas negras, girando e se expandindo no céu, fundindo-se a uma velocidade tão rápida que parecia instantânea. Os olhos de Aizen por trás de seus óculos de aro preto se estreitaram levemente. Sua pressão espiritual e Zanpakuti rasgaram o ar, atingindo os pequenos mil mundos, mas apenas cortaram o ar vazio. Ele foi diretamente engolido pelos pequenos mil mundos. Neste mundo absolutamente tranquilo, você experimentará seus sentidos de forma mais aguçada do que nunca. Você verá cada pelo do seu corpo. Você sentirá o cheiro da sujeira em cada poro. Você ouvirá o som do seu coração bombeando sangue nas veias. Você sentirá o odor desagradável na boca. Você sentirá o movimento das partículas espirituais na ponta dos seus dedos. O mais importante é que dentro dos pequenos mil mundos, você experimentará uma solidão intensa, ampliada e acelerada em 1 bilhão de vezes na sua percepção do tempo. Na sua percepção, meros 10 segundos no mundo exterior farão você sentir como se tivesse vivido na solidão por 1 bilhão de anos. Este mundo, agora é só você. Até mesmo esqueça de si mesmo. Aizen olhou ao redor, não vendo nada além de escuridão, um silêncio assustador o envolvendo, seus sentidos extremamente cientes dos efeitos que Hell descreveu. Este é Kika Suigetsu? Controle completo dos 5 sentidos, aprendido e então inovado por você, amplificando e magnificando certas emoções. Você pretende que eu enlouqueça de solidão e me esqueça nos pequenos mil mundos. Um oponente realmente assustador. Uma vasta pressão espiritual irrompeu dentro dos pequenos mil mundos, mais forte do que qualquer Aizen havia liberado anteriormente. O interior dos pequenos mil mundos rachou, mas imediatamente outra esfera aninhada o envolveu. Ele não conseguia destruir os pequenos mil mundos com sua pressão espiritual nem escapar dela. Os olhos de Aizen se estreitaram por trás dos óculos de aro preto. É inútil. Eu calculei sua força de pressão espiritual. Ainda há 2.132 esferas nos pequenos mil mundos. Quando você destruir a quinta, a primeira esfera destruída já terá se reparado. Se você não tiver outro método, então você terá que provar sua solidão autoimposta e esquecer sua própria existência dentro dos pequenos mil mundos. Hell estava sentado em seu trono de aço escuro, olhando para o portão do inferno que estava quase totalmente aberto, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Antes de te conhecer, eu estava sozinho. De repente, uma mistura enorme, complexa e caótica de pressões espirituais irrompeu, destruindo os pequenos mil mundos com um boom. As esferas aninhadas não conseguiram acompanhar e foram quebradas. A onda de choque de pressão espiritual caótica e complexa destruiu o espaço ao redor, propagando-se para bem longe. Aizen segurava um cubo transparente em sua mão esquerda, com uma esfera preta, parecida com ferro, suspensa dentro dele. Sua mão direita segurava sua Zanpakuti, a lâmina perfurando as roupas de Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto, levantando-os. Seu rosto ainda exibia um sorriso enquanto ele olhava para as familiares pressões espirituais de nível de capitão se aproximando de longe e disse com um sorriso: Você me forçou a usar algo inacabado para quebrar seus pequenos mil mundos. Você é realmente extraordinário, Hell. Não havia mais tempo. Nenhum de nós pode fazer nada ao outro. Capítulo 307. A expressão de Hell permaneceu calma enquanto ele olhava para Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto, ambos empalados pela Zanpakuti de Aizen. Desde o início de seu Shikai, Hell absorveu discretamente Jin e Hanjiko em seu universo Shikai, colocando-os em uma camada espacial específica para evitar danos colaterais. Ele não esperava que Aizen os encontrasse. Hanjiko acordou grogue, abrindo os olhos e se deparando com uma visão surpreendente. Ela se viu no alto, suas roupas apertadas em volta do pescoço, sufocando-a e fazendo-a ofegar.
Seu corpo esbelto estava dolorido pela pressão, e o choque de acordar no ar a deixou pálida e se debatendo, com medo de cair se suas roupas não segurassem. Não precisa entrar em pânico. Apenas espere calmamente que Hel cuide disso. Jin, fraco por ferimentos graves, disse com os olhos semicerrados. Hanjiku se virou para ver Jin ao lado dela, também içado pelas costas de suas roupas na Zanpakuti de Aizen. Diferentemente dela, as roupas de Jin estavam manchadas de sangue. Ao ouvir as palavras de Jin, o rosto de Hanjiku, inicialmente pálido de medo, se acalmou. Ela notou Hel sentado calmamente em seu trono de aço escuro, o que a tranquilizou. Embora ela não entendesse a situação, a presença de Hel lhe deu algum conforto. Ela fechou a boca com força, lutando contra o medo do chão lá embaixo, e esperou Hel agir. No céu, os portões do inferno estavam quase todos abertos, emitindo uma aura sinistra, como se algo lá dentro estivesse pronto para capturar aqueles que perturbassem o equilíbrio. Pressões espirituais de nível de capitão da Soul Society também se aproximavam à distância. Esta batalha estava chegando ao fim. Hel e Aizen não tinham mais tempo. Estava dentro do caixão negro, usando o Baku de 77, Tenteikra, que não apenas detectou minha posição, mas também os locais onde coloquei Jin e Hanjiku. Hel permaneceu calmo, falando com um leve toque de arrependimento. Se Aizen pretendia usar Jin e Hanjiku como alavanca, seria uma tática decepcionante. Eu não esperava que essa batalha chegasse a um impasse onde nenhum de nós pudesse fazer nada ao outro, disse Aizen, balançando a cabeça com um sorriso impotente. Hel havia superado em muito suas expectativas, mas Aizen sentiu uma sensação de expectativa e alegria, sorrindo ao ver a decepção de Hel. Os portões do inferno estão quase totalmente abertos, e os capitães da Soul Society estão se aproximando. Não temos tempo para continuar esta batalha. Parece que precisamos encerrar temporariamente esta luta. Mas, não me entenda mal. Não estou usando-os para ameaçá-lo. Preciso dessa garota. A alma dela contém algo que eu preciso. Aizen explicou com um sorriso. Ele teve Hel em igual consideração e ofereceu uma breve explicação. Embora Aizen não estivesse acima de usar quaisquer meios necessários, ele desdenhava usar ameaças contra Hel. Aizen preferia enfrentar Hel diretamente via táticas desonestas como abaixo deles. Apesar disso, Hel viu as ações de Aizen como uma ameaça, usando Jin Ishimaru e Hanjiku Matsumoto como alavanca. Então não há necessidade de vocês irem embora, disse Hel, sentado em seu trono de aço escuro. Ele olhou para Jin e Hanjiku e falou com eles. Jin, Hanjiku, estou sob o Kika Suigetsu de Aizen com meus 5 sentidos manipulados. Tudo o que vejo é incerto, mas não vai atrapalhar minhas ações. Se você me vir atacando você sem piedade, não é minha intenção. Aos meus olhos, você é Aizen. Se ele ousar te machucar, eu o matarei, mesmo que isso signifique matar você por engano. Se eu te matar, mantenha seu ódio e fique ressentido comigo. Ao ouvir as palavras de Hel, a expressão sorridente de Aizen vacilou por um momento. Isso era realmente necessário? Seu objetivo não era salvar essas duas crianças? Cortar laços de forma tão decisiva? A amizade das crianças é realmente frágil. É mesmo? Então não tem jeito. Mas eu sou bem razoável, Hel. Você não iria querer me matar e a Hanjiku. Se eu for mesmo morto por você, acho que vou encontrar uma maneira de direcionar meu ódio. Jin, empalado na Zanpakuti, respondeu a Hel com o rosto pálido e os olhos semicerrados, resignado com a possibilidade de ser morto por Hel na batalha que se aproximava. Hel não hesitaria diante de uma folha de grama, uma árvore ou qualquer pessoa em seu caminho. Jin não podia dizer que confiava em Hel completamente, mas o seguia mesmo assim. A natureza decisiva de Hel e o equilíbrio entre compaixão e crueldade sempre ofereciam uma clara sensação de segurança. Para Jin Ishimaru, essa forma de interagir era bastante favorável. Assim como agora, se Hel dissesse que os mataria, havia uma possibilidade real de que eles morressem no fogo cruzado. Hanjiku Matsumoto claramente também entendeu. Lágrimas brotaram em seus olhos. Será que ela finalmente começou a viver uma vida plena, apenas para enfrentar a morte novamente tão cedo? Se eu morrer, enterre-me onde eu te conheci, Hel. Certifique-se de oferecer frango e pato assados e muitas frutas. Sobremesas de grande cidade são obrigatórias, e queime algumas roupas bonitas para mim também. Eu quero passar mais tempo com você. As lágrimas de Hanjiku fluíam incontrolavelmente enquanto ela falava. Ela murmurou sobre querer experimentar mais tempo com Hel. Os poucos dias que eles tinham não eram o suficiente. Temendo que seu colapso pudesse afetar Hel, ela finalmente fechou os olhos com força e cobriu a boca para abafar os soluços, tentando não distraí-lo. Quando ela abriu os olhos novamente, pode ter sido a última vez que viu Hel. Até mesmo Aizen não conseguiu deixar de sentir admiração. A confiança e amizade entre esses jovens indivíduos eram realmente notáveis. Apesar de ser a mais assustada, seu corpo tremendo de medo, Hanjiku superou seus instintos. Ela entendeu as intenções de Hel sem hesitação, cobrindo sua boca e fechando seus olhos, preparando-se para uma possível morte. Aizen olhou para a atmosfera cada vez mais densa dentro dos portões do inferno, então olhou na direção das pressões espirituais da classe capitão que se aproximavam. Se a batalha recomeçasse, todos os seus planos e recursos na Soul Society estariam em risco. Agora não era o momento de abandonar esses recursos. Ele riu e balançou a cabeça, dizendo, você é realmente obstinada. Eu vou devolver esse garoto para você, Hel. Eu preciso de algo da alma da garota. Ela pode não necessariamente morrer. Capítulo 308. A Zanpakuti de Aizen tremia em sua mão, pronta para arremessar Jin Ishimaru em direção a Hel. Aizen, eu não estava negociando com você, Hel disse friamente, sentando-se em sua cadeira de aço escuro, seu olhar gelado. Retorne, meus queridos subordinados, ou eu vou te matar aqui por usar Jin e Hanjiku como escudos. A mão de Aizen parou. A figura de Jin oscilou, mas não foi jogada para Hel. O domínio de Hel foi inesperado. Não havia espaço para negociação.
Ou Aizen mandava Jin e Hanjiku de volta inteiros ou a batalha continuava. Aizen não acreditava que morreria nas mãos de Hell, apesar de Hell já ter começado a feri-lo. Mas isso foi só aquecimento. As pressões espirituais de nível de capitão se aproximando à distância tornaram impossível para Aizen ficar. Qualquer atraso poderia expor sua posição, dificultando futuras ações na Soul Society. A expressão de Aizen ficou um pouco severa, seus olhos se estreitaram sob os óculos de armação preta, com um brilho perigoso neles. Então ele sorriu de repente, virando a cabeça para Jin por baixo de sua Zanpakuti, dizendo divertidamente, parece que Hell não se importa com sua vida, Jin. Você poderia ter sobrevivido, mas ele não está disposto. É mesmo? Não é tudo por sua causa, Shinigami-san? Jin respondeu com um sorriso malicioso. As sobrancelhas de Aizen se contraíram levemente. Esse garoto tinha um raciocínio muito claro. Aizen riu, virou-se para Jin e olhou para os portões do inferno. Você não tem muito tempo, Hell. Os portões do inferno estão prestes a capturar você. Se outro conflito surgir, você será forçado a ir para o inferno. Eu não quero que alguém como você fique preso no inferno para sempre, Aizen disse melancolicamente. Se você desaparecer da minha vista, seria uma pena. Aizen, eu não me importo com você. Você pode pensar com toda a sua autoestima que serei seu rival para o resto da vida, um adversário que o desafiará e o impulsionará. Alguém que o fará se sentir menos sozinho neste mundo. Mas eu não me importo com você. Não importa quantos Shinigami ou crianças você mate para criar seus artefatos. Não importa quais esquemas você emprega na Soul Society, manipulando nobres e aprendendo as verdades do mundo. Mesmo que você eventualmente ascenda aos céus e se torne o governante deste mundo, eu não me importo. Hell falou friamente, seu olhar indiferente enquanto continuava. Os portões do inferno vão me puxar para dentro, mas estarei fora em 5 minutos, no máximo. Tudo que você fizer vai falhar, eu garanto. Sua única chance de continuar seus planos e se fortalecer para uma futura batalha comigo é devolver meus subordinados agora. Caso contrário, você não terá futuro. Aizen balançou a cabeça com um sorriso irônico, sentindo-se um tanto impotente contra Hell. Sabe, Hell, sua arrogância e palavras honestas sempre me fazem acreditar em você. Acredito no que você diz e estou ansioso para lutar contra a versão mais forte de você no futuro. O sorriso de Aizen carregava um toque de excitação e expectativa enquanto ele sacudia sua Zanpakuti, arremessando Jin Ishimaru e Hanjiku Matsumoto em direção a Hell. Hanjiku, de olhos fechados e boca coberta, ficou assustada. Uma substância escura e viscosa apareceu abaixo de Jin e Hanjiku, apoiando-os e trazendo-os de volta para o lado de Hell. Embora a coisa na alma de Hanjiku fosse importante para Aizen, não era insubstituível. Em comparação com a futura batalha com Hell, a alma de Hanjiku parecia menos significativa. A seguir, confio a Hell a tarefa de manter essa batalha e minhas informações em segredo, disse Aizen confiantemente, sorrindo. Sei que Hell recusará meu pedido, mas também sei que ele não contará a ninguém. Hell olhou para ele com indiferença. Por que Aizen é tão problemático? Se você não quer brigar, simplesmente vá embora. Aizen leu a expressão de Hell, sorriu e usou o Gyoku inacabado em sua mão esquerda para liberar uma pressão espiritual ainda mais caótica do que antes, mascarando todos os vestígios de sua própria Reiatsu na área. Com um sorriso, Aizen se virou para sair. Antes de partir, ele disse, Hell, estou ansioso para vê-lo na Soul Society. Ele então desapareceu rapidamente usando o chumpo. Observando a figura de Aizen desaparecer, Hell friamente começou a controlar seu universo Shikai para parar de absorver Reishi. Atrás dele, uma esfera escura com um diâmetro de 3.000 metros surgiu novamente, transformando-se em 3.000 esferas menores, cada uma com 3 metros de diâmetro. Uma dessas esferas escuras voou para o lado de Hell, rapidamente se transformando em uma Zanpakuti. A Zanpakuti era inteiramente preta com uma guarda curta e retangular de ouro fosco, intrincadamente gravada com belos padrões que se estendiam até o punho. Era requintada, misteriosa e a lâmina em si era reta, com 1 metro de comprimento, afiada e terminava em uma ponta inclinada. Outra esfera escura formou uma bainha grossa e preta, na qual a Zanpakuti foi embainhada. Gradualmente, todas as esferas escuras desapareceram, deixando apenas a Zanpakuti embainhada na mão de Hell. Sua Zanpakuti permaneceu em um estado Shikai permanente. Hell reduziu a Reiatsu do seu universo Zanpakuti Shikai ao mínimo, fazendo o portão do inferno no céu tremer, incapaz de sentir a presença de qualquer coisa que pudesse perturbar os 3 reinos. O portão do inferno, quase totalmente aberto, começou a se fechar lentamente e por fim, desapareceu do céu. Hell manipulou Reishi, trazendo Jin Ishimaru e Hanjiku Matsumoto gentilmente para o chão queimado. Jin, você ainda consegue se mover com seus ferimentos? Hell perguntou. Jin apertou o peito, ainda sentindo dor por dentro, mas conseguiu voltar para a vila. Estou bem, posso voltar andando para a vila, ele disse, estremecendo de dor. Hell assentiu, então se virou para Hanjiku, que estava dando tapinhas no peito e enxugando lágrimas enquanto respirava fundo. Hanjiku deu um passo à frente e agache-se, ele instruiu. Embora ainda abalada e chorosa pelos acontecimentos recentes, Hanjiku fez o que Hell pediu, dando um passo à frente e agachando-se. O que está acontecendo, Hell? Ela começou a perguntar, mas sentiu o peso de Hell em suas costas antes que pudesse terminar. Leve-me de volta, preciso descansar um pouco. Hell murmurou com o braço sobre o ombro dela, a Zanpakuti na mão, a voz pesada de sono, desaparecendo enquanto ele falava. Hanjiku ficou atordoada, seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas e gratas. Ela lutou, mas conseguiu ficar de pé com Hell em suas costas. Jin silenciosamente apoiou Hanjiku enquanto eles começavam a árdua caminhada de volta para a vila. Capítulo 309. No céu distante, a Reiatsu de um Shinigami de nível capitão se aproximava rapidamente da área onde o portão do inferno havia acabado de desaparecer.
O Shinigami que chegava era um homem fortemente constituído com um rosto forte e robusto. Ele tinha orelhas furadas e cabelo curto nas laterais e na parte de trás da cabeça, com franjas prateadas um pouco mais longas na frente. Ele usava um shihaku sem mangas, com um auri de capitão branco pendurado sobre ele como um casaco, expondo seus braços musculosos. Ele também usava luvas pretas sem dedos que se estendiam logo abaixo dos cotovelos, dando-lhe uma aparência imponente que lembrava um membro de gangue de motoqueiros. Seguindo de perto atrás dele estava sua tenente, uma figura pequena envolta em um shihakus, com um cachecol vermelho arrastando atrás dela enquanto ela se movia. Sua cintura fina estava presa com uma faixa branca, e seu rosto irradiava inocência e pureza. Ela tinha cabelos verdes curtos e desgrenhados e usava óculos de proteção empoleirados em sua cabeça. Ela estava fazendo beicinho, expressando claramente sua insatisfação para seu capitão. Esse não é o nosso trabalho. Não deveríamos apenas esperar por ordens? Kuna Mashiro fez beicinho, bocejando sonolenta. Você gosta de me ver dormir, não é? Estou muito cansada, então eu poderia dormir agora mesmo. Eu não pedi para você vir. Kensei Muguruma respondeu, uma veia pulsando em sua têmpora. Seus músculos ficaram tensos, e ele cerrou os dentes. Eu só te cobri com um cobertor porque você estava dormindo semi-nu. Eu não estava tentando te vigiar. A respiração de Kensei ficou mais difícil, e ele lançou um olhar furioso para Mashiro. Toda vez que ele interagia com sua tenente, seu temperamento explodia. Ele apenas tinha se deparado com Mashiro dormindo em seu quarto, com as roupas pela metade, se expondo. Preocupado que ela pudesse pegar um resfriado, ele simplesmente tentou cobri-la com um cobertor. Mas ela tinha acordado e agora constantemente o provocava sobre isso, acusando de ser um pervertido. Esse incidente sempre fazia o sangue de Kensei ferver, e a veia em sua têmpora pulsava furiosamente. Eles estavam indo investigar a aparição do Hell's Gate na área porque, recentemente, alguns prisioneiros desapareceram misteriosamente de várias prisões distritais em Rukongai. Essas prisões, localizadas nos distritos numerados de 1 a 80 em cada direção, estavam sob a jurisdição da 9ª Divisão. O Nahara Ishirou, o membro da 9ª Divisão, havia relatado esses desaparecimentos que Kensei achou suspeitos. Antes de partir, o capitão da 5ª Divisão, Shinji Hirako, havia aconselhado Kensei a investigar as peculiaridades e traços comuns dos prisioneiros desaparecidos. A aparição do Hell's Gate acima da área desolada de Anakuri pareceu a Kensei particularmente incomum. Embora ele não tivesse certeza se os prisioneiros desaparecidos estavam conectados, ele sentiu que era imperativo investigar. Embora investigar esse tipo de ocorrência não fosse estritamente responsabilidade da 9ª Divisão, como nenhuma outra divisão conseguiu chegar a tempo, Kensei Muguruma não teve escolha a não ser ir até lá e avaliar a situação. A desvantagem era que seu tenente percebeu o que estava acontecendo e insistiu em acompanhá-lo, o que só deu dor de cabeça a Kensei. A aparição do Hell's Gate na Soul Society foi sem precedentes, algo que não deveria ser possível. Claramente, este foi um evento extraordinário com imenso perigo, e Kensei não queria que Mashiro Kuna estivesse envolvido. Fervendo de raiva, ele gritou, volte e durma agora. Eu posso lidar com isso sozinho. Além disso, o local onde Hell's Gate apareceu estava emanando uma Heiatsu complexa e poderosa, quase igual à de um Shinigami de nível capitão. Parecia que vinha de uma pessoa ou talvez centenas, tornando difícil para Kensei discernir. Isso levou a suspeitar que havia uma batalha de nível capitão acontecendo, dando-lhe um péssimo pressentimento. Mashiro, no entanto, não se abalou com a raiva de Kensei. Ela estava acostumada e sabia que a maior parte dela sempre era causada por ela. Kensei, eu sou o tenente, então tenho que seguir o capitão. Você não sabe disso, seu idiota? Eu não quero. Kensei está sendo precipitado e quer se exibir de novo. Mashiro fez beicinho, então caiu no ar como uma criança, rolando e caindo pelo céu com passos rápidos, gritando, não, eu não vou. Mashiro também estava preocupado com Kensei enfrentando os perigos desconhecidos do Hell's Gate sozinho. As ondas de Heiatsu eram realmente alarmantes. Não importava o quanto Kensei rugisse de raiva, ela se recusava a ir embora e até queria impedi-lo de ir investigar. Isso era típico de suas interações. É sempre o tenente inocente e adorável que leva Kensei Muguruma à beira da raiva, quase ao ponto de ele sentir vontade de bater em alguém. Em momentos como esses, Kensei desejava que Mashiro Kuna fosse um menino, para que ele pudesse lhe ensinar uma lição com seus punhos e incutir algum respeito pelo capitão. O portão do inferno está se fechando, ele gritou. Em sua raiva, Kensei notou que a presença assustadora do portão do inferno estava recuando, como se os tentáculos sondadores estivessem sendo puxados para trás. Acelerando seu passo, Kensei correu em direção ao portão que desaparecia. Mashiro, ainda rolando no ar como uma criança fazendo birra, seguiu de perto. Conforme se aproximavam, os olhos de Kensei se arregalaram em choque. A floresta inteira tinha sido arrasada até o chão, revelando terra carbonizada e lava, crateras enormes e escombros cristalizados com fumaça ainda subindo. Ficou claro que a floresta havia sido submetida a uma barragem implacável de energia poderosa, queimando-a completamente. O que ele estava testemunhando era o resultado da conjuração final de Ad 91, Sententai de Aizen, que havia destruído a floresta. Kensei só conseguia imaginar o nível de poder necessário para liberar tamanha energia destrutiva, o que significa uma Heiatsu imensamente forte. Ele ficou mais alerta, percebendo que se tivesse que enfrentar a pessoa responsável por essa destruição, talvez não tivesse chance. A expressão severa de Kensei se contraiu quando ele sentiu as ondas complexas e variadas de Heiatsu persistindo na floresta devastada. Era intrigante. Isso foi obra de uma única entidade com uma Heiatsu composta? Ou um esforço coletivo de muitos trabalhando juntos? Ou talvez um indivíduo mascarando sua Heiatsu com várias assinaturas complexas? Kensei ponderou essas possibilidades enquanto observava a paisagem desolada e fumegante. Kensei, tem uma criança ali! Mashiro exclamou de repente. Capítulo 310.
Tem uma criança ali, Kensei. Mashiro Kuna, diferente de Kensei Muguruma que estava escaneando a área inteira, avistou os movimentos de pequenas criaturas em meio à devastação, algumas crianças. Com um salto ágil, ela pulou nas costas de Kensei, seus pés grudando em suas costelas como um sapo. Ela pressionou suas mãos contra suas têmporas e torceu sua cabeça com força na direção de Jin Ishimaru e Hanjiku Matsumoto. Hanjiku, carregando o réu nas costas e apoiada por Jin, lutava para sair da floresta queimada. O calor ao redor do terreno enegrecido estava desidratando-os rapidamente, deixando-os extremamente fatigados. Hanjiku, já desnutrida, só havia comido carne suficiente para alguns dias desde que seguira Hel. Apesar de sua fraqueza, ela era a mais saudável entre os três. Jin, com ferimentos internos graves, mal conseguia se mover, mas ainda assim conseguiu ajudar Hanjiku a carregar Hel. O cheiro sulfuroso da lava derretida e o chão escaldante sob seus pés eram avassaladores para eles quando crianças. Eles estavam encharcados de suor, respirando pesadamente, e suas pálpebras estavam caídas. O rosto de Hanjiku estava coberto de suor enquanto ela caminhava com a ajuda de Jin, cada passo uma luta para deixar a floresta em chamas. Kensei sentiu um estalo agudo no pescoço devido à torção repentina de Mashiro. Ele rugiu Mashiro. Mashiro rapidamente saltou para longe, fazendo beicinho e assobiando inocentemente com as mãos atrás da cabeça, como se não tivesse nada a ver com isso. Kensei, com o rosto contorcido de raiva, estalou o pescoço para aliviar a tensão muscular e óssea, encarando Mashiro. Então, ele voltou sua atenção para o ambiente, avistando Hanjiku e Jin lutando à frente. Ver crianças sobrevivendo a um ataque tão destrutivo que poderia facilmente ter dizimado até Olos foi espantoso. Como elas conseguiram sair do centro da explosão de energia? Kensei e Mashiro pousaram antes de Jin e Hanjiku. Considerando que eram crianças, Kensei tentou dar um sorriso gentil, o que acabou parecendo ameaçador e aterrorizante para eles. Ele perguntou bruscamente, mas com uma simpatia forçada: crianças, o que vocês estão fazendo aqui? Palmas, palmas, palmas. Kensei, seu sorriso é tão feio. É hilário, hahaha. Mashiro Kuna, parada ao lado de Kensei, não conseguiu evitar de apertar o estômago de tanto rir, com lágrimas escorrendo dos olhos. Ela batia continuamente no braço exposto de Kensei, fazendo sua pressão sanguínea subir e veias estourarem em sua testa, fazendo seu sorriso já ameaçador parecer ainda mais assustador. Jin Ishimaru e Hanjiku Matsumoto congelaram, seus corações cheios de pavor. Para eles, os Shinigami não eram mais figuras confiáveis. O Nahara e Shiro, mas aqui Seino e Aizen, cada um que eles encontraram mostrou uma fachada justa enquanto cometia atos malignos. O Nahara e Shiro ordenou que seu irmão sequestrasse crianças para experimentos Hollow, mas aqui Seino tentou machucar Hanjiku. Aizen lutou com Hel por várias rodadas antes que Hel conseguisse afastá-lo. Agora 2 novos Shinigami apareceram enquanto Hel estava exausto e dormindo. Isso não era um bom presságio para eles. Você está assustando eles. Mashiro, ainda rindo incontrolavelmente, continuou dando tapas no braço de Kensei. Volte a dormir. Kensei rugiu para Mashiro, as veias saltando em seu rosto enquanto ele respirava pesadamente de raiva. Voltando-se para as crianças, Kensei abandonou qualquer pretensão de amizade. Sua expressão severa e assustadora caiu sobre elas. Crianças, o que aconteceu aqui? Mashiro, enquanto isso, estava rolando no chão de tanto rir, quase engasgando de alegria, fazendo a expressão de Kensei ficar ainda mais sombria. Hanjiku fez uma pausa, o suor escorrendo pelo rosto, e inclinou levemente o corpo para deixar os pés de Hel tocarem o chão enquanto ela o apoiava, tirando um momento para descansar. Hel continuou a roncar suavemente, ainda dormindo. Jin, com os olhos semicerrados, observou a interação entre Kensei e Mashiro, sentindo uma leve sensação de alívio. O comportamento relaxado de Kensei e as interações brincalhonas com Mashiro, apesar de sua natureza irritável, fizeram Jin perceber algo importante. Embora Kensei parecesse temperamental, ele não tinha agido agressivamente. Em vez disso, quando desceu do céu, ele tentou dar um sorriso tranquilizador às crianças, apesar de parecer mais sinistro do que reconfortante. Essa interação mostrou a Jin que Kensei era apenas uma pessoa naturalmente impaciente que lutava para expressar sua gentileza efetivamente. Sua tentativa de sorrir, embora parecesse assustadora, era sua maneira de tentar acalmar e tranquilizar as crianças. A observação de Jin lhe trouxe algum alívio. Kensei, apesar de seu exterior áspero e tentativas desajeitadas de tranquilização, havia alcançado seu objetivo até certo ponto. Havia pessoas lutando no céu, e então a floresta acabou assim, explicou Jin. O rosto de Kensei endureceu. Quem estava lutando? Não sei. Quantas pessoas estavam lá? Não sei. O que eles estavam vestindo? Não sei. Garoto, por que você não sabe de nada? Eles estavam se movendo muito rápido. Como eu poderia ver alguma coisa com esses meus olhos pequenos? Kensei ficou sem palavras. Seus olhos são realmente pequenos, quase semicerrados. Por que você não os abre mais? Então como você sobreviveu? Não sei. Depois de um clarão de fogo, ainda estávamos vivos, e todos os outros tinham sumido. Estávamos apenas tentando sair. Mashiro caiu na gargalhada incontrolável, apertando o estômago e batendo no chão. Lágrimas de alegria escorriam de seus olhos enquanto ela ria tanto que mal conseguia respirar, praticamente engasgando com a própria risada. O rosto de Kensei escureceu enquanto seu olhar se voltava para Zanpakuto segura na mão de Hel, que estava sobre o peito de Hanjiku. Capítulo 311. Sede da Vila Uraniana. O clima estava fresco e agradável. Não estava nem muito quente nem muito frio, apenas o suficiente para sentir um frio refrescante na pele. Uma brisa suave agitava as árvores de bordo vermelho no quintal, fazendo-a soar como um clarão de chamas vermelhas se erguendo no jardim. Kensei Muguruma estava na plataforma de observação da lua, levantando sua mão direita ao nível dos olhos. Em seu dedo indicador, uma borboleta preta, fora do lugar no ambiente sereno, batia suas asas lentamente.
O rosto de Kensei estava solene enquanto ele ouvia atentamente. Depois de um tempo, a borboleta preta, incongruente com o belo ambiente, batia suas asas e voava além das folhas de bordo vermelho vivo, desaparecendo no céu. Mashiro Kuna segurava um grande prato de porcelana branca na mão esquerda, com um grande pudim amarelo balançando enquanto ela andava. Sua mão direita segurava uma colher, pegando o pudim, suas bochechas inchadas enquanto ela perguntava: Kensei, a Central 46 deu alguma ordem? Nós devemos lidar com essas 3 crianças? A falta de tato de Mashiro a levou a perguntar sobre coisas que um vice-capitão não deveria saber. A Central 46 não era uma organização de caridade. Para manter a estabilidade dos 3 mundos, medidas necessárias, como matar algumas crianças ou trancá-las no ninho de larvas para pesquisa, eram ações comuns. A aparição dos portões do inferno na Soul Society realmente chocou os 46 centrais, que estavam desesperados para descobrir a verdade. E naquela área, apenas 3 crianças sobreviveram. Kensei entendeu que os 46 centrais poderiam tomar medidas drásticas em relação às 3 crianças, mas ele era uma pessoa compassiva. Se as crianças fossem inocentes, ele não deixaria os 46 centrais fazerem o que queriam. Ignorando a curiosidade inapropriada de Mashiro, Kensei desviou o assunto perguntando: Você encontrou alguma informação lá? Mashiro, com as bochechas ainda inchadas do pudim, respondeu: O primeiro esquadrão da Força de Punição da 2ª Divisão parece ter trazido alguém para uma busca. A Tenente Lisa da 8ª Divisão está liderando a investigação, mas seu capitão aparentemente saiu para beber. Ouvi dizer que o capitão da 3ª Divisão também está vindo para dar apoio. Espero que o tenente deles não apareça. O humor de Mashiro azedou enquanto ela falava. A tenente da 3ª Divisão, Shikane Iba, tinha o comportamento de uma esposa e acusa antiquada. Ela frequentemente usava violência para pressionar o time do novo capitão da 3ª Divisão, RJR Toribashi. Durante as reuniões de vice-capitães, Mashiro também tinha sido repreendida por Iba, de quem ela achava muito irritante e não gostava nem um pouco. Ele está acordado? Kensei Muguruma perguntou pensativo. Poucos dias atrás, ver a espada na mão de Hel lhe pareceu estranho. Era inconfundivelmente uma Zanpakuti, uma espada nascida do espírito e convicção de um Shinigami. Enquanto muitos Azaushi, as tábuas rasas dos Zanpakuts, se espalharam pela terra devido às mortes de Shinigami, muito poucos conseguiram atingir Shikai apenas segurando uma. Afinal, possuir um Azaushi não garantia Shikai. Caso contrário, o Nahara Ishir não teria ficado tão fixado em alcançá-lo. Shikai exigia métodos adequados ensinados e guiados pela Academia Shin, junto com uma profunda autocompreensão, para desbloqueá-lo entre os poucos raros. Portanto, para esse garoto atingir Shikai depois de pegar um Azaushi foi nada menos que uma genialidade extraordinária. Kensei especulou que o aparecimento dos portões do inferno e a batalha subsequente na área resultaram na destruição da floresta. Durante esse tempo, Hel encontrou um Azaushi e, movido por uma forte vontade de proteger seus amigos, de alguma forma o infundiu com seu espírito, alcançando Shikai. Usando seu novo poder, ele protegeu seus companheiros em meio às consequências da batalha, finalmente entrando em colapso com o esforço. Seus companheiros não o abandonaram. Após a luta, a garota o carregou, tentando deixar o campo de batalha. Tal lealdade e camaradagem eram verdadeiramente admiráveis. Kensei se sentiu movido por sua própria conjectura, mesmo que fosse apenas um palpite. O ronco dele não está tão alto, então ele deve acordar logo, disse Mashiro Kuna, inclinando a cabeça e pegando outra colherada de pudim, perdida em pensamentos. Kensei assentiu sem dizer mais nada. Ele já havia relatado a sobrevivência das crianças com a Zanpakuti no campo de batalha ao capitão-chefe. A ordem era trazê-las de volta para Seireitei. Se descobrisse que as crianças não estavam envolvidas, elas poderiam ser matriculadas na Academia Central de Artes Espirituais e, mais tarde, se graduar como Shinigami. Por um lado, elas eram indivíduos talentosos que poderiam servir a Seireitei. Por outro, sua presença ajudaria a desvendar o mistério por trás do aparecimento dos portões do inferno. Afinal, a aparição dos portões do inferno na Soul Society era extremamente estranha. Kensei e todos os investigadores não conseguiam imaginar que o Shikai de uma criança pudesse ter causado sua aparição. Assim, a razão para os portões do inferno permaneceu indefinida. Relatório. Capitão, tenente. Enquanto Kensei esfregava o queixo pensativo e Mashiro terminava seu pudim, um membro da 9ª Divisão entrou no pátio e se ajoelhou para se reportar a eles. Encontramos a certidão de óbito do nosso 13º assento, Masaki Seino no campo de batalha. A confirmação foi feita pelo tenente da 8ª Divisão. É certo que Masaki Seino morreu no campo de batalha, deixando para trás sua certidão de óbito e um Azaushi danificado. O subordinado de Kensei relatou rapidamente. A mão de Kensei parou e seu olhar escureceu. Mashiro parou com a boca cheia de pudim, tentando lembrar quem era Masaki Seino. Antes que Kensei pudesse perguntar, outro subordinado chegou com um relatório. Capitão-tenente, a Força Penal do 1º Esquadrão da 2ª Divisão encontrou um corpo carbonizado de Shinigami na beira do campo de batalha. O atestado de óbito confirmou que era o Nahara Ishir da 11ª Divisão. Kensei franziu a testa. Tanto seu 13º assento, Masaki Seino, quanto o membro da 11ª Divisão morreram no mesmo campo de batalha. Mesmo alguém tão denso quanto Mashiro não acreditaria que era uma coincidência. Que azar eles morrerem aqui, disse Mashiro, de olhos arregalados, pegando outra colherada de pudim. Kensei, com uma expressão séria e sombria, dirigiu-se ao quarto onde Hel estava descansando. Capítulo 312. Mesmo dormindo, Hel não estava completamente inconsciente. Seus sentidos estavam levemente entorpecidos para ajudar seu corpo a se recuperar rapidamente. Ele sentiu que o Shinigami que se aproximava não representava nenhuma ameaça para Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto, então ele não acordou apressadamente.
Lutar contra Aizen não foi uma tarefa fácil. Não era porque Aizen era extremamente poderoso, mas porque o corpo atual de Hell tinha partículas espirituais utilizáveis muito limitadas. Não importava o quão precisamente ele controlasse essas partículas, ele ainda precisava reuni-las e manipulá-las para criar fluxos, efeitos coletivos e construções capazes de suportar a pressão espiritual de Aizen. Ele teve que se esquivar, se defender do Ki de Aizen, se recuperar e reconstruir seu corpo de partícula espiritual despedaçado. Tudo isso enquanto calculava a força da pressão espiritual de Aizen para formar precisamente o poder destrutivo do Ado 4, Byakurai. Para um Shinigami comum, tais feitos exigiriam a energia espiritual de um capitão. No entanto, Hell, com menos pressão espiritual do que um Shinigami comum, conseguiu alcançar tudo isso, desafiando o entendimento de Aizen e deixando-o perdido. Embora seu Shikai tenha aumentado sua força em 10 vezes, sua pressão espiritual e o número de partículas espirituais ainda eram menores do que os de um Shinigami típico. No entanto, o aprimoramento em seu controle de nível micro sobre partículas espirituais foi mais do que apenas um aumento de 10 vezes. Absorver partículas espirituais externas em seu universo Shikai e manipular sua estrutura dentro dele permitiu que ele alcançasse o nível necessário para ferir Aizen. Com mais tempo para absorver energia espiritual suficiente, ele poderia teoricamente violar a própria Soul Society. No entanto, os portões do inferno nunca permitiriam tal oportunidade. Eles não parariam por nada para capturá-lo, aprisioná-lo ou até mesmo destruí-lo. Hell gemeu levemente com a dor agradável em seu corpo enquanto acordava no tatame. Ele abriu os olhos para ver o rosto agora mais cheio e redondo de Hanjiku. Ah, Hell, você acordou. Venha comer um pouco de carne. Hanjiku exclamou alegremente, mastigando um grande pedaço de carne. Ela sorriu feliz e usou seus hashis para segurar um grande pedaço de carne parecida com um bife pingando molho rico para Hell. Hell não hesitou, abrindo a boca para morder a carne. O sabor do molho e da carne explodiu em sua boca seca. Depois de vários dias de sono, ele estava faminto, e suas bochechas incharam como as de Hanjiku enquanto ele mastigava a carne. Hanjiku tentou oferecer mais carne a Hell, mas Jin a impediu, colocando um copo de água ao lado de Hell com um sorriso gentil. Vá com calma. Você acabou de acordar. Hanjiku finalmente parou de oferecer mais carne, pois Hell tinha acabado de acordar. Mastigando com as bochechas inchadas, Hell olhou para os pratos de carne diante dele e então olhou interrogativamente para Jin Ishimaru. Ele se perguntou de onde uma carne tão deliciosa tinha vindo, já que não era algo disponível na Vila Urahara, e o que tinha acontecido desde que ele adormeceu. Jin, entendendo suas perguntas não formuladas, respondeu com um olhar de entendimento em seus olhos semicerrados. Nós conhecemos alguns Shinigami quando saímos da floresta. Quando retornamos à vila, ele e seu tenente ordenaram que trouxessem comida para nós. Mais tarde, outros Shinigami vieram investigar o campo de batalha. Ele foi bem legal. As palavras de Jin implicavam que o Shinigami inicial que eles encontraram não tinha mais intenções e até mesmo lhes forneceu comida. No entanto, o Shinigami que chegou depois pode não ser tão benevolente e pode representar uma ameaça. O olhar de Hell mudou para as figuras guardando a porta. Inicialmente havia 2 pessoas do lado de fora, mas ao notar o despertar de Hell, uma delas saiu depois de espiar para dentro. Concordando com a advertência de Jin, Hell sorriu e disse, então vamos comer até ficarmos satisfeitos. Jin sorriu de volta, não comendo ele mesmo, mas gentilmente empurrando os vários pratos em direção a Hell. Durante os dias em que Hell dormiu, Jin e Hanjiku se banquetearam com muita comida, o que deu aos seus rostos uma aparência mais saudável e cheia, não mais macilentos e pálidos. Jin sabia que o controle de Hell sobre seu corpo e energia espiritual era extraordinário. Contanto que ele comesse o suficiente, ele poderia digerir rapidamente e recuperar sua força, o que era crucial para sua segurança na presença de tantos Shinigami. Viu, Jin? Eu disse que comer na frente de Hell o acordaria. Ao sentir o cheiro da comida, ele naturalmente se levantaria e começaria a comer, disse Hanjiku, sorrindo enquanto oferecia outro grande pedaço de carne a Hell. Na mente dela, estar bem alimentada equivalia a ser saudável. Certo, Jin concordou, assentindo com um sorriso e os olhos semicerrados. Vou pedir mais. Hanjiku, sentindo que Hell talvez não tivesse o suficiente, levantou-se rapidamente e saiu correndo da sala para pegar mais comida. Dessa vez, Jin não a impediu. Ele olhou brevemente para o Shinigami de guarda na porta antes de se virar para Hell, seu sorriso persistindo enquanto olhava para o Zanpakuto de Hell descansando ao lado dele. Isso é o suficiente? A comida é suficiente para deixar você satisfeito? Podemos enfrentar perigo. Eles queriam tomar sua Zanpakuto. Entretanto, como Kensei Muguruma, um Shinigami de nível capitão, estava ali para manter a ordem, eles acabaram não tirando a Zanpakuto das mãos de Hell. Está tudo bem, Hell disse calmamente, pegando um pedaço de carne e dando uma mordida. Seus olhos refletiam uma sensação de calma enquanto ele olhava para o aviso de Jin, comendo a carne vagarosamente. Vendo o comportamento relaxado e a expressão calma de Hell, o coração antes tenso de Jin finalmente se acalmou. Durante os dias em que Hell dormia, o recém-chegado Shinigami tentou tomar o Zanpakuto de Hell. Jin teve que ir e voltar, provocando e negociando entre Kensei e um novo Shinigami, eventualmente fazendo Kensei acreditar que não havia necessidade de machucar as crianças enquanto ele estava lá. Na verdade, Jin pensou que quando o Hell acordasse e tivesse sua arma, esses Shinigami não teriam nem a habilidade de agir com facilidade. Ele não sabia o quão forte um Shinigami de nível capitão era ou porque ele tinha tanta confiança. Mais forte que Aizen, mas ao ver a escala da destruição, eles sugeriram que era obra de várias pessoas trabalhando juntas, e Jin ficou surpreso. Eles não conseguiam ver que esse nível de destruição foi causado somente por Aizen? Ou a distância entre eles e Aizen era muito grande?
ou muito vasto comparado a Hel. Jin sabia que seu conhecimento nessa área era limitado e poderia ser tendencioso, mas ele ainda acreditava na força de Hel. Ele testemunhou pessoalmente o imenso poder e mistério de Hel. Ele confiava que quando Hel acordasse, sua força formidável garantiria que ele não tivesse medo desses Shinigami. Afinal, ele havia vivenciado em primeira mão a devastadora batalha entre Hel e Aizen, que destruiu uma floresta inteira. A floresta inteira se transformou em um inferno escaldante. Se eles não tivessem encontrado aqueles Shinigamis, ele e Hanjiko teriam tido dificuldade em escapar das consequências infernais. Quando Hel terminou o último pedaço de carne e soltou um arroto satisfeito, algumas pessoas chegaram à porta. A luz da porta estava bloqueada por várias figuras altas. Uma delas, um homem usando um auri rosa com estampa floral, um chapéu de palha e ostentando um pouco de barba por fazer no queixo, brincou. Jovem, você gostou da refeição? Capítulo 313. Você gostou da refeição, rapaz? O recém-chegado era o capitão da 8ª Divisão, Shunsui Kiraku. Com seu rosto barbeado e sorriso preguiçoso, ele exalava o charme de um tio de meia-idade. Tirando seu chapéu de palha, ele revelou cabelos castanhos ondulados de comprimento médio presos em um rabo de cavalo, adornados com 2 grampos decorativos, e um auri rosa com padrões florais. Ele parecia um cara preguiçoso e extravagante que de alguma forma não era irritante. Atrás dele estava o capitão alto e musculoso da 9ª Divisão, Kinsei Muguruma, cuja expressão severa poderia facilmente assustar crianças. Também estava presente o capitão da 3ª Divisão, RJR Rose Otoribashi, um homem alto e magro com cabelos loiros ondulados, olhos roxos e um comportamento aristocrático que lembrava um cavalheiro inglês medieval. Com uma franja repartida para o lado e uma pequena seção amarrada nas pontas, ele parecia mais um artista do que um capitão feroz. Quando Hel se virou para olhá-los, Rose deu um sorriso gracioso e um tanto feminino. 3 figuras de nível de capitão chegaram. Quantos esquadrões o Gotei 13 tem? 13. Enviar um quarto de sua força de capitão foi significativo. Isso demonstrou claramente a importância que a Soul Society deu à aparição do Portão do Inferno aqui. Tal evento nunca havia acontecido antes, chocando profundamente a Soul Society. Se o Portão do Inferno não tivesse desaparecido tão rapidamente, até o capitão-chefe e a guarda real poderiam ter intervindo. Na área onde o portão apareceu, membros da Força Punitiva e da 3ª Divisão ainda buscavam incansavelmente por qualquer informação. Ao ver os capitães, Jin recolheu os pratos e saiu, dando-lhes espaço. Hel soltou um arroto satisfeito e respondeu a Kiraku. Estava tudo bem. Ele então reclinou-se preguiçosamente no tatame, sem se preocupar em digerir ativamente a comida, sentindo-se como um peixe relaxado tomando sol. Aos olhos de Hel, esses capitães não eram particularmente perigosos. Ele não estava preocupado que eles pudessem machucá-lo, Jin, Hanjiko ou os outros. Pela reação de Aizen ao Portão do Inferno, Hel já sabia o que eles queriam entender. Kiraku Shunsui, ao ver Hel, sentiu como se estivesse observando calmamente as flores de cerejeira caindo enquanto bebia sake no terraço de um prédio. De repente ele percebeu que essa criança poderia compartilhar muitos tópicos de interesse com ele. Shunsui sorriu e junto com Kinsei Muguruma e RJR Otoribashi, aproximou-se de Hel e sentou-se. Ele sentou-se ligeiramente torto, sem o devido decoro. Se não fosse pelo fato de que Hel ainda era uma criança, tornando inapropriado beber, ele teria pegado uma jarra de sake para compartilhar no clima fresco e confortável. Shunsui relaxou, sentou-se confortavelmente por um tempo, aproveitando a brisa fresca que soprava pela porta de madeira de cânfora aberta, como se ele e Hel fossem 2 velhos amigos, saboreando a tranquilidade. Até mesmo o impaciente Kinsei Muguruma não conseguiu evitar se contorcer na cadeira antes que Shunsui dissesse calmamente. O clima está maravilhoso. A brisa parece a mão suave de uma mulher tocando seu rosto, realmente reconfortante. Sim, respondeu Hel com os olhos semicerrados, recostado no tatame, completamente relaxado, sentindo-se incrivelmente confortável. Nesse cenário sereno, Shunsui não conseguiu resistir mais. Ele tirou uma jarra de sake da cintura, abriu-a e o aroma rico encheu o quarto. Então, ele tirou 2 pequenos copos de sake de seu manto, e enquanto servia em um, perguntou preguiçosamente. Você gostaria de um copo, meu jovem? Seria um desperdício não beber em tal momento. Não, eu não gosto de beber, respondeu Hel. Por que não? Sake é uma coisa boa, perguntou Shunsui, intrigada. Acho que não gosto dessa sensação confusa, disse Hel. Uma pena, disse Shunsui, parando de despejar a bebida na segunda xícara com pesar. Com isso, ele percebeu que apesar da aparência infantil de Hel, ele não era realmente uma criança. No mínimo, sua aversão à sensação confusa da intoxicação indicava que ele sempre mantinha uma clareza absoluta. Ele era uma pessoa lúcida e assustadoramente racional. Alguém que, com essa clareza e racionalidade, pudesse dominar Shikai apenas tocando um azaushi. Tal talento e habilidade eram aterrorizantes. Pelo menos Shunsui nunca conheceu ninguém como ele. Kinsei Muguruma não conseguiu mais se segurar. Ele pulou do assento, exclamando com raiva, chega, não dê álcool para uma criança, e não beba na frente de uma. Com uma expressão severa e raivosa, Kinsei pegou a jarra de sake de Kiraku Shunsui, selou-a para impedir que o aroma se espalhasse e pegou o copo da mão de Shunsui. Ele disse firmemente, capitão da 8ª Divisão, vamos direto ao ponto. Não dê um mau exemplo para a criança. Shunsui ficou surpreso. Ele deliberadamente deixou sua vice-capitã Lisa para trás para evitar que ela parasse sua bebedeira tranquila. Ele não esperava que Kinsei, que tinha muita afeição por crianças, fosse incapaz de tolerar suas ações e pará-lo. Isso é difícil. Eu queria relaxar um pouco com o garoto, Shunsui lamentou, coçando o estômago em decepção. Ele disse relutantemente, já que é esse o caso, vou incomodá-lo, irmãozinho, para responder algumas perguntas. Quando voltarmos para o Seireitei, durante nosso intervalo, vamos fazer um churrasco e admirar as flores de cerejeira. Que tal? Claro.
Preciso ir ao Seireitei de qualquer maneira para estudar e entender a essência das partículas espirituais. Dar um tempo nos estudos intensos para relaxar e aproveitar as flores com você seria legal, Hel assentiu em resposta. Vá em frente e pergunte. Oh, Shunsui ficou levemente surpreso. O comportamento dessa criança era muito mais composto e calmo do que qualquer criança poderia tipicamente exibir. Ele já havia interagido com Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto antes. Hanjiko era muito parecida com qualquer jovem que sobreviveu a um ambiente hostil, demonstrando uma mistura de cautela e maturidade para sua idade. Jin, por outro lado, se comportava como um adulto, extraordinariamente inteligente, perspicaz e extremamente cauteloso, capaz de enganar até adultos com sua fachada. Entretanto, apesar da maturidade devida às experiências limitadas, eles ainda eram fundamentalmente crianças. Mas Hel, desde o momento em que Shunsui pôs os olhos nele, não pôde considerá-lo uma criança. Esse garoto parecia um ser antigo que viveu por centenas de anos. Vamos começar com como você conheceu o Azaoshi de Ishiro Nahara, disse Shunsui com um sorriso. O que aconteceu na última vez que você viu Ishiro Nahara? O que você quer dizer com encontrei? Eu matei e peguei. Capítulo 314. O que você quer dizer com encontrei? Eu matei e peguei. Hel corrigiu Kiraku Shunsui. Encontrou? Parecia que eu não conseguiria vencê-lo. Eu matei e tomei-o de suas mãos. Mesmo que ele não quisesse me dar, ele não tinha escolha antes de morrer. Se ele desse de bom grado, pelo menos ele poderia morrer com alguma dignidade. Kiraku Shunsui, Kensei Muguruma e RJR Toribashi ficaram todos atordoados. O rosto de Kensei imediatamente ficou sério, e ele olhou para Hel com as sobrancelhas franzidas. Kensei sempre foi muito atencioso com as crianças e presumiu que Hel, Jin e Hanjiko estavam apenas envolvidos na destruição da floresta. Agora, ao ouvir Hel admitir descaradamente ter matado um ceifador de almas, ele imediatamente começou a levar Hel mais a sério, começando a pensar nele como mais do que apenas uma criança. Talvez sua suposição inicial estivesse errada. Nessa batalha envolvendo os portões do inferno, essas 3 crianças podem não ter sido apenas danos colaterais, mas participantes ativos. Kiraku Shunsui e RJR Toribashi chegaram à mesma conclusão. As sobrancelhas de Kiraku se ergueram, e mesmo sua expressão preguiçosa não conseguiu esconder sua curiosidade. Ele perguntou suavemente, o que ele fez para que você corresse tanto risco de matá-lo? Lembre-se, matar um ceifador de almas não é brincadeira, disse Kiraku balançando a cabeça. Ser rotulado como um assassino de ceifadores de almas não é algo facilmente resolvido. Se tal relatório chegasse às 46 câmaras centrais e elas emitissem um julgamento, era quase certo que Hel seria enviado para o ninho das larvas. Ele sequestrou e transformou crianças em monstros. Hel respondeu calmamente. Há um laboratório subterrâneo experimental atrás da vila onde você pode encontrar muitas evidências. Mas o monstro já foi morto por mim. Você deve encontrar provas suficientes lá para mostrar que ele merecia morrer. As expressões de Kensei e RJR ficaram sérias. Após trocarem olhares, RJR se levantou, deu um aceno agradecido a Hel e elegantemente saiu da sala, indo em direção ao fundo da vila. Kiraku soltou um suspiro de surpresa, sentindo uma premonição de problemas. Parecia que essa não era uma situação causada pelo Eco-Mundo ou pelo inferno, mas sim um problema interno da Soul Society, a Seireitei. Mas com tão pouca informação, ele não conseguiu montar um quadro claro. Se for esse o caso, então Ishiro Uranyana mereceu morrer. Se os fatos são como você diz, não acho que o capitão-chefe ignoraria a verdade e entregaria você ao Central 46 por matar um ceifador de almas. Disse Kiraku pensativamente. Não importa, você não tem autoridade para me julgar. Hel respondeu com indiferença, deitando-se e descansando como um humano olhando para formigas. Completamente destemido. Se não fosse pelo método Seireitei de controlar partículas espirituais e pelas técnicas Quincy de Vacha, ambas as quais Hel queria dominar, ele talvez nem tivesse se incomodado em permanecer na Soul Society. Não há necessidade de falar sobre julgar Hel. Só encontrá-lo sem que ele faça um buraco nos 3 mundos já é misericordioso. Que domínio! Kiraku Shunsui simplesmente sorriu, elogiou-o e então perguntou. Depois que você conseguiu o Azaoshi, você conseguiu atingir o Shikai imediatamente? Sim, não foi difícil, respondeu Hel. Conversar com Kiraku Shunsui era bem confortável, e Hel não sentiu resistência. Ele desdenhava mentir e respondia como bem entendia. Se os ceifadores de almas em Seireitei soubessem, eles poderiam cometer seppuku por vergonha. Kiraku Shunsui balançou a cabeça com um sorriso amargo. Ele nunca tinha visto um Shikai tão fácil. Mesmo para alguém considerado um gênio como ele, não era tão ridículo. O que você fez depois de obter o Azaoshi? Como você foi parar no centro do campo de batalha? Kiraku Shunsui continuou a perguntar. Um ceifador de almas levou Hanjiko enquanto eu estava perseguindo Ishiro Uranyana. Jin o rastreou e deixou pistas. Quando voltei, segui as pistas. Hel respondeu simplesmente sem pensar. Kiraku Shunsui e Kensei Muguruma agora conseguiam juntar todo o incidente em suas mentes. Neste momento, RJR Toribashi retornou do fundo da vila com uma expressão séria. Ele assentiu para confirmar a verdade das palavras de Hel. Ishiro Uranyana realmente conduziu experimentos em crianças, transformando-as em Olols distorcidos. Agora eles tinham uma compreensão aproximada das experiências das 3 crianças. Primeiro, Ishiro Uranyana veio à vila para vingar seu irmão, mas foi derrotado por Hel. Ele fugiu, foi perseguido, não conseguiu escapar e acabou morto por Hel. Então, Masaki Seino apareceu e pegou Hanjiko com Jin em seu encalço. Claramente, Ishiro Uranyana e Masaki Seino estavam trabalhando juntos. Masaki Seino levou Hanjiko para o centro do campo de batalha, e Hel, retornando à vila, seguiu as pistas de Jin até o centro do campo de batalha. Depois veio a parte crucial. A floresta foi fortemente devastada. Você viu quem estava lutando? Kiraku Shunsui perguntou. Eu estava lutando contra o gênio que levou Hanjiko. Foi o Kid dele que causou isso. Hel respondeu. Quem é ele?
Kirakushunsui se endireitou, olhando seriamente para Hel e perguntando sem lhe dar tempo para reagir. Empunhar Kid que poderia devastar uma floresta indicava um inimigo formidável. Kirakushunsui não pôde deixar de querer saber quem era. Kensei Muguruma e RJR Toribashi também ouviram atentamente com as sobrancelhas franzidas. Ele, eu sei quem é, mas não vou te contar. Hel sorriu misteriosamente e disse, eu vim a este mundo não para interferir em sua história. Depois deste encontro, estou curioso para ver o que vai acontecer com ele no futuro. Hel não tinha intenção de parar Aizen. Se ele contasse agora o que Aizen planeja fazer, seria desperdício demais. Aizen ainda não atingiu seu auge. Se pudesse, ele poderia liderar seu próprio exército de ceifadores de almas. Aizen é realmente excepcional, um talento. Os três na frente de Hel sentiram um pouco de pena, e o impaciente Kensei Muguruma quase se levantou para bater na criança pouco cooperativa, mas foi parado por RJR Toribashi, que balançou a cabeça e pressionou Kensei de volta para baixo. Kirakushunsui não se importou com a recusa de Hel em compartilhar mais e continuou sorrindo enquanto perguntava, irmãozinho, você viu como os portões do inferno apareceram? Tenho estado preocupado com esse assunto recentemente. Oh, você tem pesquisado sobre isso nos últimos dias? Hel disse. Não precisa procurar. Quando usei meu Shikai, os portões do inferno apareceram. Hel disse isso casualmente e não havia nada a esconder, pois era assim que seu Shikai funcionava. Kirakushunsui, Kensei Muguruma e RJR Toribashi ficaram atordoados. A expressão relaxada de Hel os fez pensar que ele estava mentindo só para chamar atenção. Porque um Shikai fez os portões do inferno aparecerem. Isso foi mais do que inacreditável. Não era apenas absurdo, era impossível. Para uma criança afirmar que poderia lutar contra o cérebro por trás da destruição da floresta já era ultrajante. Agora ele estava dizendo que seu Shikai sozinho fez com que os portões do inferno aparecessem. Isso estava além do que eles podiam acreditar. É muito difícil de acreditar, irmãozinho. Você poderia. Kirakushunsui, sorrindo, mas com um toque de ameaça começou a dizer. Quer ver meu Shikai? Na verdade, ele já está em seu estado Shikai, disse Hel com um sorriso perigoso. Você quer testemunhar o poder que invoca os portões do inferno? Mas eu só quero conversar e não desperdiçar energia. A menos, é claro, que você esteja disposto a me atacar e arriscar a morte para ver os portões do inferno aparecerem. A atmosfera na sala ficou instantaneamente tensa, à beira do conflito. O rosto de Kensei Muguruma ficou sério e os músculos de seus braços ficaram tensos. RJR Toribashi agarrou discretamente sua Zanpakuti. Kirakushunsui ficou em silêncio por um momento antes de rir. Brincadeira, irmãozinho. Eu também tenho bastante medo da morte. Vamos para Seireitei em breve. Todos os métodos de uso de partículas espirituais que você quer aprender estão na Academia Shin. Claro, Hel concordou. Capítulo 315. O sol brilhava forte em um céu limpo. Vistos de cima, os antigos edifícios do Seireitei transmitiam uma forte sensação de ordem e disciplina, evocando a atmosfera rigorosa e poderosa de uma sociedade feudal. O ambiente no Seireitei parece muito bom, comentou Hel. Hel estava diante do portão oeste do Seireitei, olhando para o alto portão branco. Na frente dele estava um homem gigante em um Sherakus Jidamb. Este era o mesmo guardião que Ishigo Kurosaki havia encontrado quando chegou pela primeira vez a Soul Society. Jidamb não era um Soul Reaper, mas um herói escolhido pela Soul Society, responsável por repelir intrusos ou almas que tentassem entrar na Seireitei. Jidamb olhou com espanto enquanto 3 Soul Reapers de nível capitão escoltavam 3 crianças. Era inédito ver 3 capitães posicionados juntos. Que tipo de evento poderia provocar tal resposta? Incapaz de compreender, ele rapidamente e respeitosamente levantou o portão para permitir a entrada dos capitães e das crianças. Bem, o ambiente é bem legal, mas tem alguns nobres irritantes aqui. Se você encontrá-los, tente evitá-los. Isso vai te poupar muitos problemas, Kirakushunsui aconselhou. Desde a conversa na sala, eles partiram no dia seguinte. Embora oficialmente fosse uma missão de escolta, estava claro que os capitães estavam monitorando Hel, Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto enquanto eles seguiam para Seireitei. Durante a jornada, Kirakushunsui veio a entender que Hel era um indivíduo destemido e irrestrito. Ele não estava preso a nenhuma regra ou autoridade, e mesmo seus companheiros, Jin e Hanjiko, não conseguiam contê-lo nem um pouco. Ameaçar Hel usando seus amigos também não funcionaria. Jin disse uma vez a Kirakushunsui que durante uma batalha, quando ele e Hanjiko foram capturados e usados como alavanca, Hel calmamente declarou que não hesitaria em matá-los junto com os inimigos, garantindo que suas mortes fossem claras. Não parecia mentira. Hanjiko assentiu com medo, concordando. Isso deu dor de cabeça a Kirakushunsui. O poder que aparentemente poderia invocar os portões do inferno era irrestrito dentro de Hel, sujeito apenas aos seus caprichos. Ele mal conseguia imaginar o que esse poder envolvia. No final, eles não se esforçaram muito para testemunhar o fenômeno dos portões do inferno aparecendo devido ao Shikai de Hel. Afinal, o aparecimento dos portões do inferno já era problemático o suficiente uma vez. Não havia necessidade de trazê-lo novamente sem necessidade. Quanto à necessidade de confirmar se o Shikai de Hel realmente fez com que os portões do inferno aparecessem, Kirakushunsui decidiu levar Hel de volta a Seireitei e deixar o capitão-chefe decidir. A Seireitei era, afinal, uma sociedade feudal tradicional. Kirakushunsui, sendo ele próprio um nobre de alto escalão, entendeu que se certos nobres entrassem em conflito com Hel, as coisas poderiam não ser fáceis de lidar. Apesar de Hel parecer agradável, se ele achasse alguém desagradável, ele não hesitaria em matá-lo sem pensar 2 vezes. Então Kirakushunsui só pôde sutilmente alertar Hel para evitar conflitos desnecessários com os nobres, pois havia alguns tolos entre eles. Não se preocupe. Contanto que eles fiquem fora do meu caminho, não haverá problemas, disse Hel calmamente.
Na mente de Hel, contanto que essas pessoas não lhe causassem problemas ou se exibissem arrogantemente na frente dele, tudo ficaria bem. Caso contrário, ele não hesitaria em matá-los, mesmo dentro da Seireitei. Não importa quão rigorosa fosse a hierarquia do Seireitei, ela não conseguia controlá-lo. Não importa quão feudal, ela não conseguia restringir seu poder. Ele acreditava firmemente que desde que os encrenqueiros fossem mortos, não haveria problemas. Identidade, autoridade, status, riqueza, equilíbrio, ordem e regras eram preocupações para os outros. Kiraku Shunsui esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Ele já podia imaginar o problema que um réu destemido traria. Decidindo passar essa dor de cabeça para o capitão-chefe, Kiraku Shunsui conduziu Hel, Jin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto através do portão branco e para dentro do Seireitei. As regras clássicas e solenes eram evidentes em todos os lugares, das paredes aos beirados. Muitos ceifadores de almas em Shirakus os viram passando, saudaram e olharam curiosamente para Hel e seus companheiros. Hel e seus 2 companheiros foram levados diretamente para uma sala onde 3 vice-capitães estavam de guarda do lado de fora, eretos e sérios, aguardando sua chegada. Uma vez lá dentro, eles se encontraram em uma sala de recepção com paredes brancas e cadeiras de madeira marrom. Kiraku Shunsui fez os arranjos. Por favor, espere aqui um momento. Vou relatar ao capitão-chefe sobre sua situação. Hel não tinha objeções a esse tratamento quase de detenção e imediatamente escolheu um assento para sentar. No entanto, Hanjiko Matsumoto parecia tensa, suas mãos apertadas inquietos em seu abdômen. Ela perguntou nervosamente a Kiraku Shunsui, o que você pretende fazer com Hel? Não pense tão mal de nós. Ele não cometeu nenhum crime imperdoável, Kiraku Shunsui respondeu com um sorriso, evitando uma resposta direta e então saiu. Ele deixou para trás Hiraku Shinji e Kensei Muguruma, que mostraram um sorriso amigável mas feroz para Hanjiko. Hanjiko ficou tensa com o sorriso ameaçadoramente amigável de Kensei. Com uma expressão preocupada, ela se sentou ao lado de Hel. Hel sorriu, colocando a mão na bochecha macia e levemente gordinha de Hanjiko, puxando-a de brincadeira. Ele então bagunçou seu cabelo laranja, deixando uma bagunça emaranhada. Nós realmente precisamos ir até a Seireitei? O que você nos ensinou é mais profundo do que o que esses ceifadores de almas podem oferecer, Jin Ishimaru perguntou de repente. No caminho para cá, Hel disse a eles que eles iriam frequentar a escola na Seireitei para aprender todas as técnicas de Soul Reaper em esgrima, combate corpo a corpo, movimento e Kido. Eles poderiam se tornar Soul Reapers ou possivelmente acabar como fugitivos caçados pelos Soul Reapers na Soul Society. O que eu lhe ensinei, sem dúvida, o guia para a compreensão da essência das partículas espirituais em um nível microscópico, buscando sua natureza fundamental. No entanto, as técnicas que a Soul Society desenvolveu ao longo de milhões de anos para manipular a energia espiritual, construindo várias habilidades a partir de partículas espirituais, também são inestimáveis. Tornar-se um Soul Reaper deve ser uma boa escolha para você, explicou Hel. E você? Jin semicerrou os olhos e perguntou, chegando à fortaleza deles, sua base mais poderosa, e se eles o condenarem por algum crime e tentarem prendê-lo? O rosto de Hanjiko ficou tenso com as palavras de Jin, e ela agarrou com força a mão de Hel, que ainda estava em sua cabeça. Claramente preocupada com o que poderia acontecer a seguir, Hel respondeu despreocupadamente, não importa. Vou tomar uma atitude. Capítulo 316. Primeira Divisão. Gabinete do Capitão-Chefe. Este lugar parecia embutido na encosta da montanha, proporcionando uma vista aérea da maioria do Seireitei. O rosto de Genrizai Shigekuni Yamamoto era velho e muito enrugado, com uma cicatriz em forma de cruz no lado direito de sua cabeça calva. Sua longa barba prateada estava amarrada com uma faixa roxa, e ele usava um grande auri. Apoiado em um cajado de madeira, seus olhos pareciam estar semicerrados como se ele estivesse prestes a cochilar, mas ele exalava uma sensação de dignidade e calma enquanto encarava o Seireitei. Kiraku Shunsui entrou de fora com um sorriso preguiçoso, chamando-o sem cerimônia de velho Yama. Eu deveria ter enviado todas as informações sobre Hel e os portões do inferno, certo? Você ainda não tomou uma decisão? Kiraku Shunsui perguntou preguiçosamente, semicerrando os olhos, sempre parecendo temer qualquer problema. Sua mão direita estava casualmente enfiada em seu uniforme, aumentando seu comportamento indiferente. O ponto crucial da questão era se Hel deveria ser acusado de crimes. Se as 46 câmaras centrais o julgariam por matar o Nahara Ishiri, se a questão do Shikai de sua Zanpakuti teria causado o aparecimento dos portões do inferno. Se as 46 câmaras centrais o julgassem, a acusação de matar um ceifador de almas seria suficiente para sentenciar Hel à morte. Soul Reaper são os administradores da Soul Society, e nessa sociedade altamente feudal, eles são uma existência superior. Não há tolerância alguma para plebeus matando um Soul Reaper. Tal ato seria um desafio à sua autoridade e teria que ser punido com a morte como um aviso para os outros. Além disso, o Shikai de Hel poderia fazer com que os portões do inferno aparecessem, interrompendo o equilíbrio dos 3 mundos, o que deixaria toda a nobreza da Soul Society inquieta. O equilíbrio da Soul Society afeta toda a vida nos 3 mundos. Assim como o Bankai de Yamamoto não pode permanecer na Soul Society por muito tempo devido ao seu calor extremo, que pode evaporar todo o reino, o Shikai de Hel também não pode aparecer com frequência. Se as 46 câmaras centrais fossem julgar, o destino de Hel seria, sem dúvida, a morte. Velho Yama, devo lembrá-lo, Hel não é do tipo que fica sentado esperando a morte ou se rende sem lutar. Embora eu não tenha lutado contra Hel nem visto o poder de seu Shikai, acredito no que ele diz. Seu Shikai tem o poder de fazer os portões do inferno aparecerem, interrompendo o equilíbrio dos 3 mundos, disse Kiraku Shunsui vagarosamente. Se possível, ele não queria lutar contra Hel. Não porque ele tinha medo de Hel, mas porque seria problemático. Ele acreditou no que Hel disse. Esse garoto não é nenhum santo.
Para lutar com ele, vocês devem estar preparados para que um de vocês morra. Ou é você ou ele. Então Kirakushunsui deu um aviso. Se eles fossem capturar Hell, precisariam de vários capitães preparados para sua resistência e prontos para lidar com as consequências dos portões do inferno. Pensar em alguém como Hell deu dor de cabeça a Kirakushunsui. A audácia de Hell em segui-lo de volta a Seireitei só lhe deu mais dor de cabeça. Kirakushunsui quase desejou que Hell tivesse lutado com ele imediatamente após o encontro, fazendo com que os portões do inferno aparecessem, para que pudessem marcá-lo definitivamente como uma ameaça que precisava ser eliminada, removendo assim muitas decisões problemáticas. Deixe-o entrar na Academia Shi e se tornar um estudante, declarou Yamamoto Genrizai Shigekuni, apoiando-se em seu cajado, com as pálpebras fechadas e a voz calma e autoritária. Kirakushunsui ficou um pouco surpreso, tirando a mão de dentro do uniforme e coçando a barba por fazer no queixo. O outrora dominante e feroz velho Yama, mostrando tanta tranquilidade naquele momento, era de fato estranho para ele. Quem foi o velho Yama? Ele foi o capitão-chefe da primeira divisão do Gotei 13, o fundador do Genri e o fundador da Academia Shin. Ele era conhecido como o Shinigami mais forte da Soul Society e o comandante supremo do Gotei 13. 1000 anos atrás, ele liderou o Gotei 13 original contra os Quincy liderados por Ivasha e derrotou pessoalmente Ivasha, que possuía a habilidade todo-poderosa. Ele era um homem disposto a usar todos os meios necessários para derrotar seus inimigos, até mesmo considerando seus subordinados como pó dispensável, o que lhe rendeu o apelido de Demônio de Ivasha. Ele era muito rigoroso quanto à disciplina e às regras dentro de suas fileiras, com um lema que declarava: "Não perdoarei aqueles que negligenciam a justiça." Ele era muito comprometido com as leis da Soul Society e leal à família real. Qualquer um que ousasse desafiar a disciplina da Soul Society, mesmo seus pupilos premiados, enfrentaria sua lâmina sem hesitação. Agora, esse homem, diante de alguém como Hell, que havia matado um ceifador de almas e cujo Shikai poderia perturbar o equilíbrio dos 3 mundos, fazendo com que os portões do inferno aparecessem na sociedade das almas, aparentemente violando tudo o que o velho Yama defendia. Não estava reunindo os capitães para cercar e eliminar Hell. Kirakushunsui não conseguia entender direito. Ele estava pronto para desembainhar sua espada contra Hell. Você tem alguma outra pergunta? Yamamoto Genrizai Shigekuni grunhiu pesadamente, vendo Kirakushunsui profundamente pensativo, esfregando o queixo. Ele levantou seu cajado e atingiu o chão, liberando uma poderosa onda de choque que exibiu a imensa autoridade do capitão-chefe. Kirakushunsui havia enviado todas as informações sobre Hell, e Yamamoto havia lido tudo, incluindo as especulações de Shunsui sobre o temperamento de Hell. Yamamoto acreditava que se o Shikai de Hell realmente causasse o aparecimento dos portões do inferno na Soul Society, interrompendo o equilíbrio dos 3 mundos, ele teria que ser tratado. Não haveria espaço para sentimentalismo. Ele estava preparado para agir de acordo. No entanto, de repente, uma informação veio de cima. Hell não podia ser tocado. Se não quisessem que os 3 mundos fossem rasgados com um buraco irreparável, precisavam estabilizá-lo. Não precisavam tratá-lo como uma divindade, mas tinham que evitar provocá-lo. Em essência, Hell detinha o Shikai que controlava a morte de todos os 3 mundos. Quando ele o liberou sem restrições, sem se importar com os portões do inferno, e absorveu toda a matéria e partículas espirituais com força total, a primeira coisa a ser absorvida seria o próprio inferno, seguido pelo colapso completo dos 3 mundos. Um novo universo seria então criado dentro do reino de seu Shikai. Desde que ativou seu Shikai, ele estava em um nível comparável ao Rei das Almas, mas mantinha o consumo mínimo de energia para permanecer neste mundo, razão pela qual os portões do inferno não o percebiam como uma ameaça. Atualmente ele só queria estudar a essência das partículas espirituais e algumas técnicas, sem destruir os 3 mundos, a menos que pudessem matá-lo instantaneamente e aniquilar todas as partículas espirituais que lhe pertenciam antes que ele pudesse liberar completamente seu Shikai. Eles não poderiam detê-lo completamente. Yamamoto não tinha certeza se ele conseguiria realizar tal feito. Portanto, era melhor não provocá-lo. Deixe-o terminar sua pesquisa e ir embora. Não, isso é para o melhor, disse Kirakushunsui, abaixando a mão do queixo e sorrindo. Parece que ainda posso aproveitar as flores de cerejeira com o jovem Hell. Capítulo 317. A sala de reunião é um prédio alto, com paredes brancas e beirais carmesim que criam um ambiente solene e digno. Do lado de fora da porta, o vice-capitão da 8ª divisão, o vice-capitão da 3ª divisão e o vice-capitão da 9ª divisão estão em alerta total. A cada poucos metros ao redor deles, há unidades secretas móveis de assassinato da 2ª divisão escondidas. Um pouco mais adiante, há o suporte de backup do Kidshu. Lá dentro estão o capitão da 9ª divisão, Kinsei Muguruma, e o capitão da 3ª divisão, Kojuro Otoribashi. Essa formação hermética de pressão espiritual, onde até mesmo uma mosca dificilmente consegue escapar por entre os dedos, é uma demonstração completa de vigilância, supervisão tirânica e uma atitude de batalha que está pronta para eclodir a qualquer momento. Havia um silêncio total por perto, enquanto os Shinigamis esperavam ansiosamente. Até mesmo a vice-capitã da 9ª divisão, Mashiro Kuna, parou de ser travessa e parou de importunar Muguruma. Em vez disso, ela ficou em um canto do cerco do lado de fora da sala de reunião com o rosto tenso, encarando seriamente as formigas no canto e contando suas pernas. A vice-capitã da 8ª divisão, Lisa Yadomaru, era uma pessoa magra, mais ou menos do mesmo tamanho de uma colegial. Nesse momento, ela também resistiu ao seu hábito de ler livros de imagens pornográficas. Ela dava passos leves ocasionais com um rosto inexpressivo, ficando de pé em uma posição de luta. A vice-capitã do 3º esquadrão, uma senhora idosa com um cabelo afro, também fechou sua boca falante de sempre e continuou examinando as posições dos vários Shinigami com seus olhos afiados.
calculando onde deveria fornecer assistência oportuna se uma batalha acontecesse na sala de conferências, para estar pronta para a resposta mais oportuna. A atmosfera aqui é pesada, o ar parece um pouco pegajoso e todos estão ajustando sua respiração para ser leve, mas com poder explosivo para atacar instantaneamente, como um grupo de leopardos que estão acumulando força e esperando para explodir com seu poder em seu alvo. As preocupações de Jin e Shimaru não estavam erradas. Agora que eles tinham chegado à base dos Shinigamis Seireitei, eles poderiam não ter controle algum sobre sua própria morte. Entretanto, as palavras de Hel não importa, eu vou agir dissiparam suas preocupações, e ele só conseguiu sorrir amargamente e desamparadamente. Claro, seu sorriso amargo também curvou os cantos de sua boca. Kyoraku Shunsui tinha um sorriso no rosto preguiçoso. Ele apareceu na frente dos muitos Shinigami que cercavam a sala de conferências de forma relaxada. Ele casualmente abriu a mão e gesticulou, sorrindo preguiçosamente dispersar. Houve uma repentina sensação de alívio do lado de fora da sala de reunião. A atmosfera ao redor deles ficou relaxada e o ar pareceu ficar mais animado. O céu não parecia mais tão sombrio. O sol brilhava, o ar estava fresco e tudo próximo parecia brilhante aos olhos de todos. A atmosfera opressiva se dissipou. Aqueles que estavam se preparando para montar a barreira à distância também começaram a recuar um por um. Os Shinigami que estavam prontos para reforços convergiram e recuaram nas muitas estradas sinuosas. A equipe secreta de assassinato móvel do 2º Esquadrão também recuou como eremitas, desaparecendo rapidamente. Mashiro Kuna contou as pernas das formigas e riu. Lisa Yadomaru revirou os olhos para seu capitão, tocou sua cintura e se preparou para encontrar um lugar para ler o novo e emocionante livro de imagens que poderia despertar a paixão sexual de jovens garotas. O vice-capitão do 3º Esquadrão começou a resmungar como uma velha senhora, pensando em ir para casa supervisionar o treino do filho de cortar os punhos e se afastar do perigo e tudo mais. Kyoraku Shunsui acenou com a mão, impotente, e disse para eles irem para casa. 2 dos 3 capitães adjuntos responderam e saíram instantaneamente, correndo muito rápido. Apenas Mashiro Kuna ficou em um canto, estudando se a audição das formigas estava em suas pernas e desmontando suas pernas. Kyoraku Shunsui ignorou o garoto estranho e entrou na sala de reuniões. Houve algum silêncio na sala de reuniões. Hanjiko estava apertando as mãos nervosamente, seu cabelo laranja estava bagunçado por Hel, e ela continuava esfregando as mãos, sentindo-se muito desconfortável. Jin Shimaru estava muito calmo. Ele já tinha começado a se preparar para a aula e se comunicar com Kensei Muguruma sobre várias situações de aprendizado na Academia Shin'o. Ele também aprendeu alguns insights pessoais e entendimentos de partículas espirituais de Hel, o que deixou Kensei sem palavras e o fez gaguejar. Hel estava descansando com os olhos fechados. Após uma inspeção mais detalhada, ele descobriu que havia adormecido enquanto estava sentado. Kojuro Otoribashi, que estava encostado na parede com uma espada em seus braços elegantemente, viu Kyoraku Shunsui entrar. Ele viu que Kyoraku Shunsui ainda estava preguiçoso, como se estivesse pronto para provocar a garota a qualquer momento. Kojuro relaxou sua postura, sorriu levemente e endireitou seu corpo encostado na parede. Ele abaixou suas mãos segurando a espada e sorriu. Já que não há mais nada, eu voltarei a trabalhar no 3º Esquadrão. Pessoal, eu vou embora primeiro. Sentindo a pressão espiritual próxima desaparecendo uma a uma, Kyoraku Shunsui parecia desamparado como se estivesse sendo recrutado para o exército. Era óbvio que ele foi forçado pelo capitão-general Yamamoto a cuidar dessas crianças. Parece que o capitão-general Yamamoto decidiu não lidar com Hel ou relatar à Central 46 o fato de que Hel matou aqueles Shinigami. Então é seguro e nada vai acontecer. A próxima coisa a fazer é cuidar deles, e provavelmente é disso que Kyoraku Shunsui é responsável. Para evitar ser afetado, ele decidiu recuar primeiro. Kojuro falou elegantemente com todos na sala de conferências, então passou pelo indefeso Kyoraku Shunsui, saiu pela porta e saiu em um instante, correndo muito rápido. Quando Kensei Muguruma viu Kyoraku Shunsui chegando, ele imediatamente viu seu salvador. Ele rapidamente se levantou ao lado de Jin Shimaru, apontou seu dedo para Kyoraku Shunsui e disse com alívio: seu entendimento de partículas espirituais e sua liberação de Kido é mais profundo que o meu. Vá encontrá-lo. Depois de dizer isso, ele rapidamente empurrou sua cadeira para longe, fazendo barulho, e saiu correndo da sala de reunião rapidamente. Vendo seu vice-capitão brincando com formigas, ele rapidamente gritou: "Ó Y, vamos voltar para o esquadrão." Mashiro respondeu, então deixou a perna da formiga para trás, sorriu inocentemente e saiu com seu capitão em um instante. Todos correram muito rápido, e Kyoraku Shunsui parecia ainda mais desamparado. Veja, eu disse a vocês que todos vocês ficarão bem. Kyoraku Shunsui olhou para os olhos expectantes de Hanjiku e não conseguiu evitar sorrir. Ele disse, o capitão decidiu não prosseguir com o assunto de Hel matando aquele cara. Mas isso é algo que só vocês sabem. Não contem a mais ninguém. Kyoraku Shunsui colocou o dedo indicador nos lábios e sorriu como se estivesse fazendo um gesto secreto. Ouvindo Kyoraku Shunsui dizer que Hel ficará bem, o coração nervoso de Hanjiku relaxou. Ela finalmente soltou suas mãos cerradas, fechou sua boca firmemente e assentiu vigorosamente para Kyoraku Shunsui com olhos brilhantes. Ishimaru Jin estreitou os olhos levemente, observando a troca entre Hanjiku e Kyoraku Shunsui, e interrompeu com um sorriso falso. É que não pode ser investigado.
Ou é impossível investigar, ou não deve ser investigado. Originalmente foi culpa de Unahara Ishiro. Ele capturou crianças e criou monstros. Se não fosse pela existência de Hel, teria sido difícil para ele e Hanjiku sobreviverem. Agora eles ainda usam essa desculpa de serem julgados por eles e desistirem da busca. Hel deveria tê-lo deixado em primeiro lugar, e deixado que ele capturasse todos eles e os transformasse em monstros? Foi errado matar Unahara Ishiro? Mesmo que você faça a coisa certa, outros têm que julgar se você está certo ou errado, decidir sua vida ou morte, seus pecados e puni-lo. Esses Shinigami são tão arrogantes e poderosos. Capítulo 318. Shunsui Kiraku estava coçando a cabeça, pois achava exasperante lidar com essas crianças. Entre eles, apenas Hanjiku era relativamente fácil de manusear. Jin Ishimaru era praticamente um pequeno adulto precoce, que via as coisas claramente e acertava em cheio no coração. Quanto a Hel, não havia necessidade de mencioná-lo. Embora Shunsui não conseguisse entender por que o velho Yamamoto o deixou ir, parecia que eles realmente não podiam prosseguir com esse assunto. Bem, talvez no futuro, quando você for mais velho e tiver experiência suficiente em posições de responsabilidade, você entenderá tudo. É bem complicado, então não vou entrar nisso, disse Shunsui, coçando a barba por fazer no queixo e pensando em como aplacar Jin. Se você não quer que outros passem pelo que você passou, talvez quando você se tornar um Shinigami, você possa mudar as coisas. Jin não acreditou no discurso de Shunsui. Assuntos de outras pessoas não têm nada a ver comigo. Jin sorriu sem demonstrar nenhum sinal de emoção. Nascido na pobreza e lutando para sobreviver, ele não era bem adaptado às regras rígidas desta sociedade feudal. Ele sabia que se adaptaria rapidamente. Fazer essas perguntas era apenas para verificar a atitude deles em relação a Hel. Ele pensou profundamente. Parecia que esses Shinigami não ousavam ir muito longe ao lidar com Hel. Até mesmo rigidamente ligado à regra Seireitei só conseguiu ignorar Hel levemente. Naquele momento, Jin percebeu completamente o poder por trás das palavras de Hel. Não importa, eu cuido disso. Talvez eles não quisessem que Hel agisse, não pudessem permitir que Hel agisse e não deixassem Hel agir. Hel era muito mais formidável que Aizen na superfície. Shunsui ficou perplexo, realmente perdido. Crianças muito inteligentes nem sempre eram algo bom, principalmente para alguém como Jin que não tinha empatia. Não vamos mais discutir isso. De qualquer forma, você está seguro agora. Shunsui bateu palmas, mudando de assunto sem jeito. A seguir, vou levá-lo para visitar a Academia Shin. O período de inscrição acabou de passar, mas devo ter influência suficiente para colocá-lo como aluno transferido. Embora você vá começar tarde, estou confiante de que, com sua inteligência, você vai se recuperar rapidamente. Jin permaneceu em silêncio, sorrindo. Os olhos de Hanjiku brilharam ao pensar em se tornar uma estudante e aprender as artes Shinigami. A técnica de respiração ensinada por Hel era muito avançada. Embora Hanjiku tivesse acabado de começar, ela conseguia sentir suas próprias partículas espirituais, mas não conseguia controlá-las perfeitamente. Muito menos adepta que Jin. Jin já podia manipular livremente partículas espirituais, formando bolas espirituais e movendo-as à vontade. Em termos de talento, Jin realmente possuía um dom de primeira linha neste mundo. Hanjiku era um pouco menos talentosa, mas ainda tinha talento de capitão mais forte do que a maioria dos capitães, o que a tornava um gênio. Ela achou que praticar a técnica de respiração de Hel era bem desafiador, mas combiná-la com as técnicas de Shinigami a melhoraria notavelmente. Hel abriu os olhos, colocou a mão no ombro de Jin e deu 2 tapinhas. Vamos, é hora de começar sua jornada de aprendizado. Kyoraku Shunsui deu um suspiro de alívio. Se Jin o tivesse bombardeado com perguntas, ele realmente não saberia como responder. Shinigami não representam justiça. Os Shinigamis apenas mantêm a ordem. Isso é difícil para crianças entenderem, mas Jin certamente entenderia, embora Shunsui não quisesse dar mais detalhes. Shunsui então conduziu as 3 crianças por diversas áreas de esquadrão, explicando preguiçosamente as responsabilidades e regiões de cada um dos 3 esquadrões de guardas da corte, também conhecidos como Gotei 13. Os olhos de Hanjiku brilharam de curiosidade, como os de uma camponesa visitando a cidade, olhando ao redor enquanto Shunsui explicava. Jin manteve o sorriso, acompanhando silenciosamente, ouvindo e memorizando cada curva e detalhe que Shunsui mencionava. Às vezes, ele fazia perguntas que até Shunsui achava difíceis de responder, e quando Shunsui respondia vagamente, Jin sabia que Shunsui também não entendia completamente. Hel simplesmente olhou ao redor com apreciação, observando o ambiente austero de Seireitei sem muita emoção. Se ele olhasse atentamente, poderia ver que cada edifício era composto de partículas espirituais microscópicas. Aos seus olhos, não havia diferença na aparência. Muitos Shinigami passaram, saudando Shunsui ao vê-lo. Finalmente Shunsui os levou para a Academia Shio. O campus da Academia Shio era como uma cidade murada, cercada por muros externos e separada por portões. Dentro das paredes havia árvores e outras vegetações, criando um ambiente bonito. As salas de aula eram espaçosas, com janelas que permitiam a entrada de luz do sol, apesar da falta de luzes no teto. Havia quadros negros e pódios com mesas e cadeiras dispostas em fileiras voltadas para a frente. Os tetos, corredores, pisos de sala de aula e portas eram todos feitos de madeira, dando a elas uma mistura de modernidade e uma atmosfera séria e antiga. Kyoraku Shunsui levou Hel e os outros para o escritório da faculdade para se apresentarem, causando um rebuliço entre os professores. Eles se perguntavam por que um nobre e capitão Shinigami como Shunsui estava lá. Foi só depois de saber que ele havia recebido permissão do capitão-chefe Yamamoto para trazer 3 crianças para se matricularem que eles relaxaram. Os professores se ofereceram para levar as crianças para um passeio pelo campus, mas Shunsui educadamente recusou com um sorriso. Os professores, surpresos mas compreensivos, notaram que essas crianças eram importantes para Shunsui, um nobre de alta patente.
Eles rapidamente registraram Hell e os outros, prepararam seus uniformes de treinamento e providenciaram seus dormitórios. Eles até perguntaram a Shunsui se ele tinha algum requisito específico. Shunsui não tinha pedidos especiais, dizendo que arranjos comuns seriam suficientes. Isso deixou os professores confusos. Ordinário? Que tipo de coisa comum? Ele quis dizer pessoas comuns pelos padrões nobres ou pelos padrões dos plebeus. O que um nobre de alto escalão como Shunsui considerava comum. Por fim, depois de registrar as informações das crianças e mostrar-lhes as salas de aula, os professores realizaram uma reunião séria intitulada O que Kyoraku Shunsui quer dizer com comum? Após 3 horas de discussão, eles não conseguiam decidir sobre o significado exato de comum. O instrutor-chefe decidiu tratar as crianças como alunos regulares, fornecendo-lhes dormitórios padrão e uniformes de treinamento, enquanto discretamente prestava mais atenção à orientação e educação delas. Depois de sair da sala da faculdade, Shunsui levou Hell e os outros para visitar a turma de elite da qual eles iriam participar, apresentando-os a todos. Naquele momento, Jin entendeu porque uma figura de nível de capitão os estava guiando pelo campus, inspecionando cada sala de aula. Era para sinalizar aos professores e alunos que essas 3 crianças estavam sob a proteção de Kyoraku Shunsui, um nobre de alto escalão. Quaisquer nobres menores deveriam ser cautelosos para não ofendê-los. Se alguém provocasse Hell e fosse morto, Shunsui só poderia dizer que eles eram cegos por não perceberem sua excursão anterior. Ele não seria capaz de salvá-los. O prestígio combinado de um nobre de alta patente e de um capitão da 8ª divisão tinha um peso considerável. Assim Hell, Hanjiku e Jin começaram sua vida estudantil. Capítulo 319. De manhã, o ar estava frio, e a luz quente do sol de inverno entrava pelas janelas de madeira do dormitório, destacando as minúsculas partículas de poeira flutuantes. Uma fileira de dormitórios estudantis começou a zumbir com barulho, quebrando o silêncio da manhã. Hell, como qualquer estudante comum, saiu de um dormitório de 6 pessoas. Sentindo o ar frio em sua pele e a temperatura caindo, ele ajustou sua temperatura corporal ligeiramente. Carregando uma bacia de madeira e uma toalha, ele foi com seus colegas de quarto buscar água quente para lavar a louça. Depois de se lavar, ele vestiu casualmente o uniforme de treinamento com uma blusa branca e uma calça vermelha e foi até o refeitório com Jin, que também havia terminado de se lavar. Hoje, no entanto, Jin, embora ainda sorrindo como sempre, parecia um pouco hesitante. Enquanto ele caminhava com Hell para fora do dormitório em direção ao refeitório e viu Hell em seu uniforme de treinamento, ele não pôde deixar de ficar surpreso. Você está planejando ir à aula de combate corpo a corpo hoje? A surpresa de Jin era compreensível. Na verdade, já fazia meio ano que os 3 se matricularam. Desde que foram trazidos por Kyoraku Shunsui, não apenas os alunos, mas até mesmo os professores os trataram com o máximo respeito e cuidado especial. Eles receberam vários privilégios incomuns. No entanto, quando se tratava de educação, os professores não poupavam esforços e estavam dispostos a dar-lhes aulas extras. Como eram alunos transferidos colocados em uma classe de elite, para evitar que ficassem para trás, Hell e os outros frequentemente tinham que ficar depois da aula. Mesmo nos feriados, eles eram chamados de volta para aulas extras, o que se tornou um tanto incômodo. Em relação aos fundamentos de ser um Shinigami, Hell e Jin os dominaram em 1 ou 2 dias. Apenas Hanjiku, que tinha uma base mais fraca, lutou um pouco mais, mas ainda conseguiu acompanhar a classe de elite, especialmente nas principais habilidades Shinigami de esgrima, combate corpo a corpo e Kido. Hanjiku fez um rápido progresso sob a orientação de Hell e as sessões de treinamento adicionais que ele forneceu. Em pouco tempo, ela poderia rivalizar com veteranos em seu 4º ou 5º ano. Embora Aizen tivesse extraído algo de sua alma, ela ainda tinha o potencial de atingir seu Shikai e se tornar uma vice-capitã. Agora, sem a interferência de Aizen e com seu potencial completo intacto, ela era considerada um dos 3 maiores gênios da Academia Shin'o. Jin era ainda mais impressionante. Em apenas meio ano, ele havia descoberto seu potencial, superando a pressão espiritual de um Shinigami oficial e possuindo as habilidades de um oficial sentado. Ele era chamado por alguns na academia como segundo gênio, atrás apenas de Hell. Quanto ao primeiro, sem dúvida foi Hell. Hell, querendo evitar ser excessivamente controlado pelos professores responsáveis, desafiou-os para uma partida de esgrima, combate corpo a corpo e Kido 1 mês após se matricular. Ele derrotou todos os professores usando as técnicas que eles ensinavam, provando que não tinha mais nada a aprender com eles. Isso tornou uma lenda na Academia Shin'o, aclamado como o aluno mais forte de sua história. Títulos como um gênio que acontece uma vez em 1 milhão de anos, o futuro da Soul Society, a estrela em ascensão de Seireitei e o futuro mais forte dos 3 reinos, foram concedidos a ele. Tendo conquistado sua liberdade na academia, ele dominou todas as técnicas de Shinigami que pôde e passava os dias na biblioteca, lendo de manhã até à noite. Jin não entendia por que Hell gostava de ler uma mistura tão grande de materiais. A biblioteca continha muitas ideias especulativas e impraticáveis de veteranos e oficiais sentados sobre Kido e partículas espirituais. Essas ideias eram frequentemente mais fantasiosas do que factíveis, improváveis de se realizarem. Ao ver Hell em seu uniforme de treinamento hoje, Jin pensou que ele poderia estar participando de uma aula. Ele lembrou que a aula de combate corpo a corpo de hoje envolvia alunos usando as Aoshi para experimentar sua sensação, com instrutores explicando e orientando-os a infundir seu espírito e vontade no Azaoshi, um prelúdio para desbloquear seu Shikai. Mas Hell já havia alcançado o Shikai há muito tempo, tornando a classe desnecessária para ele. Não, as outras roupas estão sendo lavadas, respondeu Hell.
Técnicas detalhadas para vários Shikai e infusões espirituais podiam ser encontradas na biblioteca, frequentemente mais a fundo do que o que os professores explicavam. O cronograma de aprendizado da academia era ainda mais rigoroso do que o dos alunos do último ano do ensino médio, com os professores incutindo seus conhecimentos nos alunos incansavelmente, treinando-os intensamente em preparação para possíveis batalhas contra os Outlaws, onde erros poderiam significar a morte. A menos que os alunos fossem como Hel e Jin, que eram melhores que os professores ou, no caso de Jin, tivessem a força de um oficial sentado. Eles tinham pouco tempo para leitura extracurricular devido ao treinamento exigente. Até mesmo Hanjiku, antes de superar os professores em habilidade, foi submetido a um treinamento mais rigoroso e intenso. Enquanto se dirigiam para o refeitório pela manhã, a multidão agitada de estudantes sussurrava e olhava para Jin e Hel, discutindo sobre eles em voz baixa. Você está planejando ir à biblioteca novamente hoje? Você pretende passar todo o seu tempo lá? Jin perguntou a Hel enquanto caminhavam lado a lado, querendo dizer mais, mas finalmente se decidindo por essa pergunta aparentemente insignificante. Hel, não se importando com o que Jin realmente queria perguntar, simplesmente respondeu, sim, estou quase terminando de ler os livros na biblioteca. Talvez eu comece a ler em outro lugar em breve. Hel ponderou, os livros da biblioteca tinham suas limitações. Ele não havia encontrado exatamente o que procurava neste período. A maioria dos materiais eram apenas reflexões teóricas sobre partículas espirituais e Kido. Embora fornecessem alguma inspiração e insight sobre a manipulação da energia espiritual, não era o que ele realmente precisava. É necessário? Você já é muito melhor em esgrima, combate corpo a corpo e energia espiritual do que eles, Jin perguntou, um pouco confuso. Quanto mais Jin interagia com Hel, mais ele percebia que Hel era como um vasto tesouro, capaz de responder a qualquer pergunta relacionada a partículas espirituais e técnicas de combate. O entendimento de Hel atingiu profundezas que Jin lutava para compreender. O que era ainda mais notável era a habilidade de Hel de explicar esses conceitos complexos de uma forma simples e compreensível, tornando mais fácil para Jin e Hanjiku entenderem. Claro, enquanto entender era uma coisa, Jin conseguia executar algumas dessas técnicas enquanto Hanjiku não conseguia. Algumas coisas nem Jin conseguia fazer ainda, mantendo-as em mente para a futura maestria. Estou buscando suas perspectivas e processos de pensamento alternativos. Até mesmo uma faísca de inspiração pode levar a novos avanços. Hel balançou a cabeça. Para ser honesto, as técnicas para manipular energia espiritual e habilidades de combate eram triviais para Hel. O que ele valorizava eram seus pensamentos e ideias inovadores. Partículas espirituais exibiam propriedades diferentes das partículas físicas comuns. Usar seu entendimento moldado por partículas físicas para explorar energia espiritual revelou diferenças significativas. Ao estudar esses livros e adotar a perspectiva de um Shinigami nativo, Hel descobriu características únicas da energia espiritual. Jin assentiu em compreensão. Olá, Jin. Na multidão que se dirigia para a cafeteria, Hanjiku os avistou e acenou ansiosamente chamando-os. Ela correu até lá, de mãos dadas com seus amigos, cumprimentando-os alegremente pela manhã. Capítulo 320. Naquela manhã, Hanjiku vestia sua blusa branca e calças de treino vermelhas, sorrindo amplamente enquanto corria em direção a Hel e Jin Ishimaru, arrastando duas garotas do dormitório feminino junto com ela. Uma garota se chamava Rinko Yamanaka, e a outra era Kana Morishima. Ambas eram muito bonitas, embora Hel não tivesse certeza se eram nobres. Elas frequentemente exibiam um comportamento altivo, treinadas em maneiras refinadas, e exalavam um ar de superioridade. Por trás de sua beleza havia um senso de autoimportância. A memória de Hel não incluía esses dois Shinigami. Talvez, depois de se formarem na academia, eles tenham retornado para suas famílias para serem usados como peões em casamentos políticos ou tenham encontrado fins trágicos quando Outlaws os devoraram, tornando-se apenas mais uma triste nota de rodapé na jornada de Hanjiku para a maturidade. Hel e Jin nunca interferiram na escolha de amigos de Hanjiku. Esses eram os amigos de Hanjiku, parte de seu crescimento e amadurecimento. Ela não era como Hel, que era imperial, implacável e dominadora, nem como Jin, que era astuta, sem coração e profundamente perspicaz desde jovem. Entre as três, Hanjiku era apenas uma garota normal de um distrito pobre, aproveitando sua vida escolar e seus amigos. Era assim que deveria ser, mesmo que seus amigos tivessem seus próprios pequenos esquemas. Olá, Jin! As duas garotas gritaram, seus olhos brilhando enquanto eram arrastadas por Hanjiku. Elas instintivamente ajeitaram suas roupas de treinamento desgrenhadas, tentando mostrar etiqueta adequada. Seus olhares para Hel e Jin estavam cheios de admiração. Aos olhos deles, tanto Hel quanto Jin eram futuras estrelas com grande potencial. Hel, tendo derrotado todos os professores enquanto ainda era um estudante, já havia recebido ofertas de vários esquadrões. Se ele concordasse em se juntar após a formatura, ele pelo menos receberia uma terceira posição, um terceiro assento. Esse era um futuro candidato a vice-capitão ou capitão. Se qualquer posição de vice-capitão ficasse vaga, ele provavelmente seria promovido. Para um estudante, essa era uma aspiração incrivelmente alta. Era como se um estudante universitário recebesse a promessa de uma posição como CEO de uma corporação bilionária. Seu futuro era inquestionavelmente brilhante. Mas Hel não demonstrou interesse e recusou todas as ofertas. Quanto a Jin, ele era tão excepcional que os professores o elogiavam constantemente. Eles acreditavam que ele pelo menos se tornaria um vice-capitão no futuro. Havia rumores de que esquadrões já haviam abordado Jin, o que levou até mesmo a disputas e duelos sobre seu recrutamento.
Não é de se admirar que essas duas nobres moças olhassem para eles com tanto fervor. Envolver-se com qualquer um deles poderia mudar o futuro dessas meninas, libertando-as de serem meros peões na política do casamento familiar e garantindo-lhes uma liberdade significativa. De certa forma, eles estavam colocando todos os seus esforços em garantir seu futuro confiando nos outros. Embora possa parecer que posições como terceira a décima, até mesmo 15ª cadeira, eram apenas forragem para serem facilmente derrotadas, essas fileiras eram na verdade incrivelmente difíceis de serem alcançadas. Pessoas comuns, e até mesmo nobres menores, muitas vezes lutavam suas vidas inteiras para alcançar essas posições. Ver os altos riscos muitas vezes pode distorcer a perspectiva de alguém, mas é preciso lembrar que a maioria são pessoas comuns. É importante ter uma visão abrangente, reconhecendo o espectro mais amplo de indivíduos para realmente entender e gerenciar tudo de forma eficaz. Hel não os menosprezou por isso. Eles tinham suas próprias ambições, lutando por seus próprios futuros. Contanto que não machucassem Rangiku, Hel não tinha objeções. Com um leve sorriso e aceno, Hel respondeu a eles. Ele, Jin, Rangiku, Rinku Yamanaka e Kana Morishima caminharam juntos, conversando enquanto se dirigiam para o refeitório. Os amigos de Rangiku eram espertos, ocasionalmente conversando com Hel, ao que ele respondia com um sorriso. Eles não agiam excessivamente ansiosos, o que aliviava Rangiku. Após terminar o café da manhã no refeitório, Hel se separou deles, escolhendo voltar para a biblioteca em vez de assistir às aulas. Ele planejava ler os livros restantes que havia separado. Depois de terminar, ele pretendia visitar o grande salão do livro espiritual. O grande salão do livro espiritual, localizado abaixo das 46 câmaras centrais, era um vasto arquivo que documentava eventos e segredos significativos da Soul Society ao longo da história. Hel não estava interessado nos principais eventos ou segredos da Soul Society, pois eles eram meramente as interações e acontecimentos dentro deste mundo pós-criação. Para alguém que havia criado um mundo, as ocorrências dentro dele, não importa quão significativas ou bizarras, eram triviais, a menos que ameaçassem a estabilidade do mundo. O que realmente interessava a Hel era o processo de criação e nascimento dos 3 reinos. Entender isso beneficiaria muito seu próprio Shikai, potencialmente permitindo que ele simplificasse o complexo processo de criação do mundo. Se o grande salão do livro espiritual não revelar o processo de criação e nascimento dos 3 reinos, Hel pode ter que investigar a cabeça do Rei das Almas e analisar suas memórias. Ei, cara, como você criou o mundo? Deixe-me abrir seu crânio e dar uma olhada. Claro, Hel não queria recorrer à violência a menos que fosse absolutamente necessário, a menos que ser forçado fosse a maneira mais simples e conveniente. Jin, você tem algo a dizer para Hel? Rangiku perguntou ao notar o olhar hesitante de Jin, seu olhar fixo nas costas de Hel enquanto ele caminhava em direção à biblioteca. Aproveitando o momento em que suas duas amigas foram se refrescar, ela não conseguiu deixar de perguntar. Jin saiu do seu transe com um sorriso. Sou tão óbvio assim? Para a maioria das pessoas, não, você sempre parece estar sorrindo. Mas para mim, é claro. Até seu rosto sorridente tem emoções. Rangiku assentiu 2 vezes, seu cabelo laranja balançando enquanto ela continuava. Se você tem algo em mente, apenas fale com Hel sobre isso. Não somos os melhores companheiros? Hel pode parecer indiferente, mas na verdade ele se importa muito conosco. Seja qual for o problema, Hel definitivamente terá uma solução. Perto do fim, a fé de Rangiku em Hel brilhou. Depois de todo o tempo que passaram juntos, Hel lhe dera a impressão de que não havia muita coisa que ele não pudesse lidar. Mesmo quando ela e Jin foram ameaçadas por Aizen, Hel tinha uma solução. Seu método era direto. Ele disse a eles, vocês podem muito bem morrer pelas minhas mãos. Eu sucumbi a Kyoka Suigetsu. Essa maneira aparentemente indiferente mas atenciosa de contar a eles fez Rangiku se sentir disposta a ir junto, mesmo que isso significasse morrer. Simplesmente parecia certo. No entanto, ela esperava que não houvesse uma próxima vez, porque Hel realmente os mataria se chegasse a esse ponto. Jin sorriu e assentiu. Eu sei. Vou falar com ele.